Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Capítulo 8. 7 de maio de 2205. Esta tem sido a primavera de nosso descontentamento. Senhor, que tolos somos nós, os mortais. Richard, volte por favor. Por onde começar? E como começar? Será que ouso comer um pêssego? Em 1 minuto avisões e revisões que 1 minuto. No quarto ao lado, Michael e Simone vão de cá para lá conversando sobre Miguel Ângelo. Meu pai sempre me disse que todo mundo comete erros. Por que o meu teve de ser tão colossal? A ideia fazia sentido. Meu cérebro esquerdo me dizia que era lógico. Mas lá no fundo do ser humano a razão nem sempre triunfa. As emoções não são racionais. O ciúme não é resultado de um programa de computador. Não faltaram avisos. Naquela primeira tarde, sentados junto ao mar cilíndrico fazendo nosso piquenique, os olhos de Richard já me diziam que havia algum problema. Nicole, é melhor recuar, disse eu a mim mesma. Porém, mais tarde, ele me pareceu tão razoável. É claro, disse Richard naquela mesma tarde, que o que você está sugerindo é a coisa geneticamente correta a ser feita. Eu irei com você falar com Michael. Vamos acabar com isso o mais rápido possível, esperando que um encontro seja suficiente. Senti-me entusiasmada naquele momento. Jamais me ocorrerá que Michael pudesse recusar. Seria um pecado, disse ele naquela mesma noite, depois que as meninas já tinham ido dormir, segundos depois de compreender o que estávamos propondo. Richard passou à ofensiva, argumentando que todo conceito de pecado era um anacronismo até mesmo na Terra e que ele, Michael, estava sendo apenas tolo. Você realmente quer que eu faça isso? Michael perguntou diretamente a Richard, no final da conversa. Não, respondeu Richard após uma pequena hesitação, mas é claramente o melhor para as meninas. Eu devia ter prestado mais atenção naquele não. Jamais me ocorreu que meu plano pudesse não funcionar. Eu controlei com o maior cuidado meu ciclo de ovulação. Quando a noite escolhida finalmente chegou, informei a Richard e ele saiu da toca pisando forte, para uma de suas longas caminhadas por rama. Michael estava nervoso e lutando contra seus sentimentos de culpa, mas nem em meu pior cenário do julgamento final eu imaginara que ele poderia ser incapaz de ter uma relação sexual comigo. Quando tiramos nossas roupas, no escuro, para que Michael não se sentisse desconfortável, e nos deitamos lado a lado na esteira, descobri que seu corpo estava rígido e tenso. Eu lhe beijei a testa e as faces. Depois tentei relaxá-lo massageando-lhe as costas e o pescoço. Ao fim de cerca de 30 minutos de toques, mas nada que se pudesse considerar como jogos sexuais preliminares, aconcheguei-me sugestivamente contra seu corpo. Ficou óbvio que tínhamos um problema. Seu pênis continuava totalmente flácido. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro pensamento, que é claro que era totalmente irracional, foi o de que Michael não me achava atraente. Fiquei me sentindo péssima, como se alguém tivesse me esbofeteado. Todos os meus sentimentos reprimidos de inferioridade afloraram e eu fiquei surpreendentemente zangada. Por sorte eu não disse nada, nenhum de nós dois falou durante todo o tempo, e Michael não podia ver meu rosto no escuro. Mas minha linguagem corporal deve ter sinalizado meu desapontamento. Eu sinto muito, disse ele baixinho. Tudo bem, respondi eu, tentando parecer despreocupada. Apoiei-me em um cotovelo e acariciei sua testa com a outra mão. Fui ampliando minha massagem leve, deixando meus dedos correrem delicadamente por seu rosto, pescoço e ombros. Michael estava inteiramente passivo. Ficou deitado de costas sem se mover e com os olhos fechados durante a maior parte do tempo. Embora esteja certa de que ele estava gostando da massagem, ele não disse uma só palavra e nem emitiu qualquer som prazeroso. A essa altura eu já estava ficando muito ansiosa, e me vi querendo que Michael me acariciasse, me dissesse que tudo estava bem comigo. Afinal, deslizei meu corpo para cima do dele. Deixei meus seios penderem delicadamente sobre seu torso enquanto minha mão direita brincava com o cabelo em seu peito. Debrucei-me para beijá-lo nos lábios, planejando excitá-lo em outras áreas com a mão esquerda, mas ele se afastou rapidamente e sentou-se. Não posso fazer isto, disse ele, sacudindo a cabeça. Por que não? Perguntei suavemente, com meu corpo agora em canhestra posição a seu lado. É errado, respondeu ele de forma muito solene. Tentei várias vezes, nos minutos seguintes, iniciar uma conversa, porém Michael não queria falar. Eventualmente, porque não havia mais nada a fazer, vesti-me silenciosamente no escuro. Michael mal conseguiu dizer um débil boa noite quando saí. Não voltei logo para o meu quarto. Quando cheguei ao corredor, constatei que ainda não estava pronta para enfrentar Richard. Encostei-me na parede e lutei com as fortes emoções que me avassalavam. Por que havia eu suposto que as coisas seriam tão simples? E o que diria agora Richard?
Pelo som da respiração de Richard, sabia que ele não estava dormindo quando entrei no quarto. Se tivesse um pouco mais de coragem, poderia ter lhe dito de imediato o que acontecerá com Michael. Mas foi mais fácil ignorar tudo naquele momento. Foi um erro muito sério. Os 2 dias que se seguiram foram tensos. Ninguém falava do que Richard, a certa altura, chamara de evento fertilizador. Os homens tentavam agir como se tudo estivesse normal. Depois do jantar, na segunda noite, persuadi Richard a ir dar um passeio comigo enquanto Michael punha as crianças na cama. Richard estava explicando a química de seu novo processo de fermentação de vinho quando paramos junto ao parapeito que domina o mar cilíndrico. A certa altura, eu interrompi e tomei-lhe a mão. Richard, disse eu, com meus olhos buscando amor e apoio nos dele, isto é muito difícil. Minha voz foi sumindo. O que foi, Nick? Perguntou ele, forçando um sorriso. Bem, é Michael. Sabe, botei para fora, em um repente. Na verdade, não aconteceu nada. Ele não pôde. Richard ficou me olhando por muito tempo. Está me dizendo que ele é impotente? Perguntou. Eu primeiro acenei com a cabeça e depois o confundi totalmente abanando-a de um lado para outro. É provável que não, na verdade, gaguejei. Mas foi na outra noite, comigo. Acho que ele só ficou tenso demais, ou se sente culpado, ou então já faz tanto tempo. De repente, eu parei, vendo que estava falando demais. Richard ficou olhando para o mar durante o que me pareceu uma eternidade. Você quer tentar de novo? Disse ele eventualmente, com voz totalmente inexpressiva, e sem se virar para me olhar. Eu não sei, respondi, apertando-lhe a mão. Eu queria dizer outra coisa, perguntar como ele enfrentaria a situação se eu tentasse outra vez, mas Richard afastou-se repentinamente de mim. Faça o favor de me dizer quando se resolver, disse ele, bem curto. Durante uma semana fiquei certa de que ia abandonar de vez toda aquela ideia. E muito aos pouquinhos um arremedo de alegria começou a voltar à nossa pequena família. Na noite seguinte ao término de minha menstruação, Richard e eu fizemos amor 2 vezes pela primeira vez em um ano. Ele parecia particularmente contente, estava muito falante, e ficamos bem juntos depois da segunda relação. Devo dizer que fiquei muito preocupado por uns tempos, disse ele. A ideia de você fazer sexo com Michael, até mesmo por razões supostamente lógicas, estava me deixando louco. Eu sei que não faz nenhum sentido racional, mas eu estava morrendo de medo de que você gostasse, compreendeu? E que de algum modo nosso relacionamento pudesse ser afetado. Richard estava obviamente supondo que eu não ia tentar de novo ficar grávida de um filho de Michael. Não discuti com ele naquela noite porque no momento estava muito contente. Alguns dias mais tarde, no entanto, quando comecei a ler a respeito de impotência em meus livros médicos, compreendi que ainda estava resolvida a levar avante meu plano. Durante a semana antes de eu ovular de novo, Richard esteve ocupado preparando seu vinho, e talvez provando um pouquinho mais do que necessário. Mais de uma vez ele apareceu meio bêbado antes do jantar, e criando os robozinhos com os personagens das peças de Samuel Beckett. Minha atenção estava focalizada na impotência. Meu currículo na escola de medicina virtualmente ignorara o assunto, e já que minha própria experiência sexual fora relativamente limitada, eu jamais estivera exposta ao problema antes. Fiquei surpreendida ao descobrir que a impotência é uma moléstia extremamente comum, primordialmente psicológica, mas quase sempre com componente de exacerbação física também. Porém existem linhas de tratamento muito bem definidas, todas elas concentradas na atenuação da ansiedade de desempenho do homem. Richard viu-me preparando minha urina para os testes de ovulação certa manhã, não disse nada, mas eu senti, por sua expressão, que ele ficará desapontado. Tive vontade de reconfortá-lo, mas as crianças estavam no quarto e fiquei com medo de que ele fizesse uma cena. Não disse a Michael que iríamos fazer uma segunda tentativa. Julguei que sua ansiedade ficaria menor se não tivesse tempo para pensar a respeito. Meu plano quase funcionou. Fui com Michael para seu quarto depois de termos posto as meninas na cama, e expliquei-lhe o que estava acontecendo enquanto nos despíamos. Ele começou a ter uma ereção e, apesar de seus tímidos protestos, eu me mexi rapidamente a fim de sustentá-la. Estou segura de que teríamos tido sucesso se Kate não tivesse começado a gritar mamãe. Mamãe! No momento em que nossa relação estava começando. É claro que deixei Michael e corri pelo corredor para o quarto das crianças. Richard já estava lá, segurando Kate em seus braços. Simone estava sentada em sua esteira, esfregando os olhos. Os 3 ficaram olhando para o meu corpo nu, na porta. Eu tive um sonho horrível, disse Kate, agarrando-se com força a Richard. Uma octoaranha estava me comendo. Eu entrei no quarto. Está se sentindo melhor agora? Perguntei, estendendo os braços para Kate. Richard continuou a abraçá-la, e ela não fez o menor esforço para vir para mim. Depois de um momento meio constrangido, fui até Simone e passei meu braço sobre os seus ombros. Onde estão seus pijamas, mamãe? Perguntou minha filha de 4 anos. Richard e eu quase sempre dormimos com versões ramaianas de pijamas.
As meninas estão perfeitamente habituadas com meu corpo nu. Nós três tomamos banho de chuveiro juntas quase todos os dias. Mas de noite, quando entro no quarto das crianças, estou quase sempre de pijamas. Estava a ponto de dar uma resposta engraçada a Simone, quando reparei que Richard estava de olhos fixos em mim. Seu olhar era positivamente hostil. Eu posso dar conta das coisas aqui, disse ele em tom rude. Por que não vai terminar o que estava fazendo? Voltei para Michael, para mais uma tentativa de conseguir uma relação sexual e a consequente concepção. Foi uma péssima decisão. Foi inútil a tentativa de excitar Michael durante uns 2 minutos, até que ele afastou minha mão. Não adianta, disse ele. Estou com quase 63 anos e há 5 que não tenho uma relação sexual. Jamais me masturbei e faço um esforço consciente para não pensar em sexo. Minha ereção de há pouco foi apenas uma questão de sorte temporária. Ficou em silêncio por quase 1 minuto. Sinto muito, Nicole, acrescentou então, mas não vai funcionar. Ficamos deitados lado a lado em silêncio por vários minutos. Eu estava me vestindo e me preparando para sair quando notei que a respiração de Michael caíra no esquema rítmico de respiração que antecede o sono. De repente, lembrei-me de ter lido que homens com impotência psicológica muitas vezes têm ereções durante o sono, e minha mente concebeu uma outra ideia louca. Fique acordada, deitada ao lado de Michael, esperando até ter a certeza de que ele estava em sono profundo. Toquei-o muito de leve, a princípio, e fiquei encantada quando ele reagiu rapidamente. Após algum tempo, aumentei um pouco o vigor da massagem, porém tomando maior cuidado para não acordá-lo. Quando ele ficou definitivamente pronto, preparei-me e passei para cima dele. Estava a instantes de conseguir concretizar meu objetivo quando esbarrei nele com força demais e o acordei. Tentei continuar, mas em minha pressa devo tê-lo machucado, pois ele soltou um ganido e olhou-me assustado e feroz. Em segundos, sua ereção desaparecera. Rolei para ficar de costas e soltei um profundo suspiro. Estava muitíssimo desapontada. Michael estava me fazendo perguntas, mas eu estava aflita demais para poder responder. Meus olhos ficaram rasos de lágrimas. Vesti-me depressa, beijei Michael levemente na testa e saí aos tropeços para o corredor. Fiquei por uns 5 minutos até ter forças para voltar para Richard. Meu marido ainda estava trabalhando, ajoelhado ao lado do poço, esperando Godot. O robozinho estava no meio de uma de suas falas longas e aparentemente confusa sobre a inutilidade de tudo. A princípio, Richard ignorou-me. Depois, após silenciar Pozo, virou-se para mim. Você acha que demorou o tempo suficiente? Indagou ele com sarcasmo. Continuou a não funcionar, respondi deprimida. Acho que... Não me venha com essa merda, gritou Richard de repente, com raiva. Não sou estúpido a esse ponto. Você espera que eu acredite que você passou 2 horas nua com ele e não aconteceu nada? Eu sei como são as mulheres. Você pensa que... Não me lembro do resto do que ele disse. Lembro-me do meu pavor quando ele avançou para mim, com os olhos injetados de raiva. Pensei que ele fosse me bater e preparei-me para o golpe. Lágrimas jorraram de meus olhos e derramaram-se por minhas faces. Richard chamou-me de nomes horríveis e chegou mesmo a fazer um ataque racista. Estava enlouquecido. Quando ele levantou o braço em fúria, eu fugi correndo do quarto, disparando pelo corredor até subir as escadas para Nova York. Quase atropelei a pequena Kate, que acordara com a gritaria e estava de pé, atônita, na porta de seu quarto. Já era dia em Rama. Eu saí caminhando, chorando e parando de chorar, durante quase 1 hora. Estava furiosa com Richard, mas também profundamente infeliz comigo mesma. Em sua fúria, Richard dissera que eu estava obcecada com a minha ideia, e que esta não passava de uma desculpa esperta para ter relações com Michael, para que pudesse me tornar a rainha da colmeia. Eu não responderá a nenhuma de suas agressões. Será que haveria algum mínimo grão de verdade em sua acusação? Seria alguma parte de meu entusiasmo pelo projeto um desejo de minha parte de fazer sexo com Michael? Convenci-me de que todos os meus motivos haviam sido corretos, seja lá o que isso queria dizer, mas que eu fora inacreditavelmente estúpida a respeito de todo o caso, desde o início. Por certo, depois de ver a reação inicial de Richard, e a de Michael também, para falar a verdade, eu deveria ter abandonado a ideia imediatamente. Talvez Richard estivesse certo sob alguns aspectos. Talvez eu seja teimosa, e esteja obcecada com a ideia de fornecer o máximo de variações genéticas para nossos descendentes. Mas tenho a certeza de que não inventei toda essa história só para fazer sexo com Michael. Estava escuro em nosso quarto quando eu voltei. Vesti meu pijama e desabei, exausta, em minha esteira. Após alguns segundos, Richard virou-se para mim, abraçou-me fortemente e disse: Meu bem, Nicole, eu sinto muito, muito, mesmo. Por favor, perdoe-me. Desde então não ouço sua voz. Há 6 dias que ele se foi. Eu dormi profundamente naquela noite, sem ter consciência de que Richard arrumou suas coisas para sair e deixou-me um bilhete. Às 7 da manhã,
O despertador tocou. Uma mensagem ocupava toda a tela negra, dizendo: exclusivamente para Nicole Desjardins. Aperte o K quando quiser ler. As crianças ainda não tinham acordado, de modo que apertei o K no teclado. Minha querida Nicole, começava a mensagem, esta é a carta mais difícil que escrevo em minha vida. Vou deixar você e a família por uns tempos. Sei que isso vai criar muitas dificuldades para você, Michael e as meninas, mas creia que é o único jeito. Depois da noite passada ficou claro para mim que não há outra solução. Minha querida, eu te amo de todo o coração e sei, quando meu cérebro tem controle sobre minhas emoções, que o que você está tentando fazer é pensando no que seja melhor para a família. Sinto-me péssimo a respeito das acusações que fiz ontem à noite. Sinto-me pior ainda por causa de todas as coisas de que eu a chamei, em particular as ofensas raciais e o uso frequente da palavra cadela. Espero que possa me perdoar, embora não tenha certeza de poder perdoar a mim mesmo, e em minha lembrança o que fica é o meu amor e não minha raiva insana e desatinada. O ciúme é uma coisa terrível. Dizer que ele debocha da carne que o alimenta é muito pouco. O ciúme nos consome inteiramente, é totalmente irracional e enfraquece de modo absoluto. As pessoas mais maravilhosas do mundo não passam de animais ferozes quando apanhadas nas garras do ciúme. Nicole, querida, eu não lhe contei toda a verdade a respeito do final de meu casamento com Sarah. Eu suspeitei durante meses que ela estava se encontrando com outros homens nas noites que passava em Londres. Havia toda uma série de sinais reveladores. Seu interesse desigual no sexo, roupas novas que não eram nunca usadas comigo, fascinação repentina por posições novas e práticas sexuais diferentes, telefonema sem ninguém no outro lado da linha. Mas eu a amava tão loucamente, e tinha tamanha certeza de que nosso casamento estaria terminado se eu a confrontasse com esses fatos, que não fiz nada até ficar enlouquecido de ciúmes. Para falar a verdade, quando me deitava em minha cama em Cambridge e imaginava Sarah tendo relações sexuais com algum outro homem, meu ciúme adquiria tal força que eu não podia adormecer antes de imaginar Sarah morta. Quando a senhora Sinclair me telefonou naquela noite e eu soube que não podia mais fingir que Sarah fosse fiel, fui a Londres com o objetivo expresso de matar tanto minha esposa quanto seu amante. Por sorte eu não tinha arma de fogo e minha raiva ao vê-los juntos fez-me esquecer da faca que colocará no bolso de meu sobretudo. Mas eu positivamente a teria matado se a briga não tivesse acordado os vizinhos e eu não tivesse sido fisicamente impedido. Você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com você. Mas compreenda, meu amor, que todos nós evoluímos para modelos de comportamento definitivos na vida. Meu modelo de ciúme insano já estava presente quando eu a conheci. Durante as 2 oportunidades em que você foi tentar uma relação íntima com Michael, não consegui evitar que as lembranças de Sarah voltassem. Eu sei que você não é Sarah, e que você não está me traindo, mas mesmo assim minhas emoções estão voltando àquele modelo lunático. Por motivos estranhos, porque a ideia de você me trair é tão impossível de ser concebida, sinto-me pior, mais assustado, quando você está com Michael do que quando Sarah estava com Hugh Sinclair ou qualquer de seus outros amigos atores. Espero que tudo isto faça sentido. Vou-me embora porque não posso controlar meu ciúme, mesmo sabendo que ele é irracional. Não quero ficar igual a meu pai, bebendo a minha infelicidade e arruinando a vida de todos à minha volta. Eu sinto que você há que conseguir essa concepção, de uma maneira ou de outra, e prefiro poupar-lhe meu comportamento durante o processo. Creio que voltarei em breve, a não ser que encontre perigos imprevisíveis em minhas explorações, mas não sei exatamente quando. Preciso um período de cura, para que possa voltar a ser um contribuinte firme para o bem de nossa família. Diga às meninas que eu fui fazer uma viagem. Seja particularmente bondosa para com Kate, ela é a que vai sentir mais a minha falta. Eu te amo, Nicole. Sei que será difícil para você compreender porque eu estou partindo, mas por favor tente. Richard. 13 de maio de 2205. Hoje passei 5 horas na superfície, em Nova York, procurando por Richard. Fui até os grandes buracos, as 2 áreas das treliças e as 3 praças. Percorre todo o perímetro da ilha ao longo do parapeito, sacudi a grade da toca das octoaranhas e desci um pouquinho para a terra das aves. Por toda a parte chamei seu nome. Lembro-me de que Richard me achou há 5 anos por causa de um sinal de navegação que ele colocará em seu robô shakespeariano Príncipe Hal. Bem que eu podia usar um sinal daqueles hoje. Não havia sinal de Richard em parte alguma. Creio que ele deixou a ilha. Richard é excelente nadador. Podia facilmente atingir o hemicilindro norte. Mas o que fazer com as estranhas criaturas que habitavam o mar cilíndrico? Será que elas o deixariam passar? Volte. Richard. Eu sinto a sua falta. Eu te amo. Ficou claro que ele vinha pensando em ir embora havia vários dias. Ele pusera em dia e organizara nosso catálogo de interações com os ramaianos de forma a tornar a tarefa fácil para Michael e para mim. Levou a maior de nossas mochilas e levou consigo seu melhor amigo, OB, mas deixou para trás os robôs de Beckett. Nossas refeições familiares têm sido momentos atrozes desde que Richard se foi. Kate está quase sempre zangada.
Quer saber quando seu papai volta e por que está demorando tanto? Michael e Simone suportam sua tristeza em silêncio. A ligação entre eles fica cada vez mais profunda. Parecem consolar-se um ao outro muito bem. Quanto a mim, tenho tentado dar mais atenção a Kate, mas não consigo substituir seu bem-amado papai. As noites são terríveis. Eu revejo sem cessar todos os meus momentos com Richard nos últimos 2 meses, e revivo todos os meus erros. Sua carta de despedida foi muito reveladora. Jamais me ocorrerá que suas dificuldades anteriores com Sarah pudessem causar o menor impacto em seu casamento comigo, mas reconheço agora o que ele disse a respeito de modelos. Há modelos em minha vida emocional. Também. A morte de minha mãe quando eu tinha apenas 10 anos ensinou-me o terror do abandono. O medo da perda de uma ligação forte tornou as relações íntimas e a confiança difíceis para mim. Depois de minha mãe, já perdi Genevieve, meu pai, e agora, ao menos temporariamente, Richard. Cada vez que o modelo é revivido, todas as quimeras do passado são reativadas. Quando chorei até dormir, há 2 noites, compreendi que estava sentindo falta não só de Richard, mas também de minha mãe, de Genevieve e de meu maravilhoso pai. Senti cada uma dessas perdas de novo, de modo que posso compreender como eu estar com Michael pode detonar as dolorosas lembranças de Sarah em Richard. O processo de aprendizado não para nunca. Aqui estou eu, com 41 anos, a descobrir uma nova faceta da verdade a respeito das relações humanas. É óbvio que eu feri Richard profundamente. Não importa que não haja base lógica para a preocupação de Richard com a possibilidade de minha afeição por ele mudar caso eu venha dormir com Michael. A lógica não é aplicável. No caso, a percepção e a sensibilidade é que contam. Eu esquecer o quanto a solidão pode ser devastadora. Richard e eu já estamos juntos há 5 anos. Ele pode não ter todos os atributos de um príncipe encantado, mas tem sido um companheiro maravilhoso. E é, sem dúvida, o ser humano mais inteligente que jamais encontrei. Seria uma tragédia incomensurável se ele não voltasse. Sofro quando me ocorre, nem que seja por um momento, que eu possa tê-lo visto pela última vez. À noite, quando me sinto particularmente só, muitas vezes leio poesia. Baudelaire e Eliot têm sido meus favoritos desde os tempos de universidade, mas nestas últimas noites venho encontrando consolo nos poemas de Benita Garcia. Durante seu período como cadete da Academia Espacial no Colorado, sua delirante paixão pela vida causou-lhe muita dor. Ela se atirou em seus estudos cosmonáuticos e nos braços dos homens que a cercavam com igual ímpeto. Quando chamada ante o Comitê Disciplinar dos Cadetes por nenhuma transgressão senão a de sua sexualidade desabrida, Benita compreendeu quão esquizofrênicos os homens são no que concerne ao sexo. A maioria dos críticos literários prefere seu primeiro volume de poesia, Sonhos de uma Moça Mexicana, que fez seu nome quando ela ainda era uma adolescente, ao livro de poemas mais sábios e menos líricos que publicou em seu último ano na academia. Com Richard agora sumido e minha mente ainda a braços com a luta pela compreensão do que realmente acontecerá nestes últimos meses, são os poemas de angústia de final de adolescência, de Benita, bem como seus questionamentos, que mais ressoam dentro de mim. Seu caminho para a idade adulta foi dos mais difíceis. Embora sua obra permanecesse rica de imagens, Benita não era mais Poliana perambulando entre as ruínas de Ucmal. Esta noite reli várias vezes um de seus poemas universitários de que gosto particularmente. Os meus vestidos luzem o meu quarto quais flores do deserto após a chuva. Meu novo amor, vens a mim esta noite, mas qual de mim será que queres ver? Tons pastel são melhores para os livros. Meus verdes e azuis fazem a noite ser amiga ou até futura esposa. Mas se é em sexo que tu estás pensando, vermelho ou preto, mais olhos escuros, criam a puta que terei de ser. Não era assim que a infância sonhava, só um beijo meu príncipe regava, e toda a dor que eu tinha então cedia, não poderei vê-lo de novo um dia? As máscaras me ofendem, meu rapaz, o meu vestido alegria não traz. O preço para sentir a sua mão me humilha. Como foi tua intenção? Capítulo 9. 14 de dezembro de 2205. Creio que devia estar comemorando, mas tenho a impressão de que tive uma vitória de pirro. Estou finalmente grávida de Michael. Mas a que preço? Continuamos sem qualquer notícia de Richard e temo haver me distanciado de Michael também. Michael e eu, cada um por seu lado, havíamos ambos aceitado plena responsabilidade pela partida de Richard. Lidei com minha culpa o melhor que pude, reconhecendo que teria de superá-la inteiramente para poder ser qualquer tipo de mãe válida para as minhas filhas. Michael, por sua vez, reagiu ao ato de Richard e à sua própria culpa fundando-se em devoção religiosa. Ele continua a ler sua Bíblia pelo menos 2 vezes ao dia, reza antes e depois de cada refeição, e volta e meia opta por não tomar parte nas atividades familiares a fim de se comunicar com Deus. A palavra expiação tem hoje lugar muito proeminente no vocabulário de Michael.
Ele arrastou Simone consigo na onda desse renascimento de seu zelo cristão. Meus tímidos protestos foram ignorados, e ela ama a história de Jesus, muito embora não possa ter mais do que vaguíssima noção da razão de ser daquilo. Os milagres, em particular, fascinam Simone. Como a maioria das crianças, ela não tem qualquer dificuldade em eliminar sua capacidade para descrer, e sua mente jamais indaga como quando Jesus caminha sobre as águas ou transforma a água em vinho. Meus comentários nem sempre são justos, e provavelmente sinto ciúmes da amizade que existe entre Michael e Simone. Como mãe dela, deveria sentir-me feliz por eles serem tão compatíveis. Eles ao menos têm um ao outro, enquanto Kate e eu continuamos incapazes de estabelecer qualquer ligação mais profunda. Parte do problema nasce do fato de tanto Kate quanto eu sermos muito teimosas. Embora só tenha 2 anos e meio, ela já quer controlar sua própria vida. Vejam o caso de uma coisa bem simples, por exemplo, como as atividades planejadas para o dia. Eu venho criando horários para todos da família desde nossos primeiros dias em Rama. Ninguém jamais reclamou seriamente comigo, sequer Richard. Michael e Simone sempre aceitam o que quer que eu recomende, desde que haja bastante tempo livre. Mas Kate é outra história. Se prevejo um passeio na superfície, em Nova York, antes da aula de alfabetização, ela quer inverter a ordem. Se planejo frango para o jantar, ela quer carne de porco ou de vaca. Começamos praticamente todos os dias com uma discussão a respeito das atividades do dia. Quando não gosta de minhas decisões, Kate fica emburrada, ou faz bico, ou chora pedindo seu papai, e dói vê-la chamar por Richard. Michael diz que eu deveria ceder aos seus desejos, insistindo em que se trata apenas de uma fase do crescimento. Mas quando lembro que nem Genevieve e nem Simone foram, assim como Kate, ele sorri e dá de ombros. Michael e eu nem sempre concordamos a respeito de técnicas parentais. Já tivemos várias discussões interessantes a respeito de vida familiar em nossas circunstâncias bizarras, e ao fim de uma destas fiquei um tanto aborrecida com a afirmação de Michael de que eu era rígida demais com as meninas, de modo que levantei a questão religiosa. Perguntei a Michael por que seria tão importante que Simone aprendesse tantas minúcias da vida de Jesus. Alguém tem de continuar a tradição, disse ele vagamente. Então você acredita que haverá uma tradição a ser levada avante, que não vamos ficar eternamente à deriva no espaço e morrer, um a um, na mais aterradora solidão? Eu acredito que Deus tenha um plano para todo ser humano, retrucou ele. E qual é o plano dele para nós? Não sabemos. Exatamente como aqueles bilhões de pessoas que continuam na Terra. Ignoram quais sejam seus planos para elas. O processo da vida é uma busca do seu plano. Eu sacudi a cabeça e Michael continuou. Sabe, Nicole, devia ser bem mais fácil para nós. Temos muito menos distrações. Não há desculpa para que não fiquemos perto de Deus. É por isso que minhas antigas preocupações com história da arte e alimentação são tão difíceis de perdoar. Em Rama, os seres humanos devem fazer um esforço maior para preencher seu tempo com algo que não orações e devoções. Confesso que a certeza dele me apoquenta às vezes. Em nossas circunstâncias atuais, a vida de Jesus não parece ser mais relevante do que a de Átila, o Uno, ou qualquer outro ser humano que tenha existido naquele planeta distante há 2 anos-luz. Nós não fazemos mais parte da raça humana. Somos ou condenados ou iniciadores do que virá a ser em essência uma nova espécie. Terá Jesus morrido por nossos pecados, também, nós que jamais tornaremos a ver a Terra? Se Michael não fosse católico e programado desde o nascimento para ser favorável à procriação, eu jamais o teria persuadido a conceber uma criança. Ele tinha 100 razões para afirmar que era errado o que eu queria fazer, mas no fim, talvez porque eu andava perturbando suas devoções noturnas diárias com meus persistentes apelos, ele finalmente consentiu. Avisou-me que provavelmente jamais daria certo e que não assumiria qualquer responsabilidade por minha frustração. Levamos 3 meses para produzir um embrião. Durante os 2 primeiros ciclos de ovulação não consegui excitá-lo. Tentei riso, massagem, música, comida, tudo o que encontrei em todos os artigos sobre impotência. Sua culpa e sua tensão eram sempre mais fortes que meu ardor. Foi a fantasia que finalmente forneceu a solução. Quando, certa noite, sugere a Michael que ele imaginasse ser eu sua esposa Kathleen durante todo o processo, ele finalmente foi capaz de sustentar adequadamente uma ereção.
A mente é realmente uma invenção maravilhosa. Mesmo com fantasia, no entanto, fazer amor com Michael não foi tarefa fácil. Em primeiro lugar, e isto provavelmente é maldade minha dizer, só as suas preparações são o bastante para tirar a vontade de qualquer mulher. Logo antes de tirar a roupa, Michael sempre oferece uma oração a Deus. Para o que será que ele reza? Seria fascinante saber a resposta. O primeiro marido de Eleonor de Aquitânia, Luís VII da França, fora criado como monge até tornar-se rei da França graças a um acidente histórico. No romance de meu pai sobre Eleonor há um longo monólogo no qual ela se queixa de fazer amor cercada de solenidade, piedade e o tecido áspero dos cistercianos. Ela ansiava por alegria e riso no quarto, por conversa safada e paixão desabrida. É fácil compreender porque ela se divorciou de Luís e casou-se com Henri Plantageneta. De modo que agora estou grávida do filho homem, espero, que há de trazer variedade genética à nossa prole. Foi uma luta tremenda e muito provavelmente não valeu a pena. Por causa de meu desejo de ter um filho de Michael, Richard se foi e Michael, ao menos temporariamente, não é mais aquele amigo íntimo e grande companheiro que foi durante nossos primeiros anos em Rama. Paguei o preço de meu sucesso. Agora tenho de ter esperança de que esta espaçonave tenha na realidade algum destino. 1º de março de 2206. Repeti o teste genoma parcial hoje de manhã para verificar meus primeiros resultados. Não há dúvida. Nosso futuro bebê tem positivamente a síndrome de Vittingham. Felizmente não há outros defeitos identificáveis, mas Vittingham já é bastante. Mostrei os dados a Michael quando tivemos alguns momentos a sós depois do desjejum. A princípio, ele não compreendeu o que eu estava lhe dizendo, mas quando usei a palavra retardado ele reagiu imediatamente. Pude ver que ele estava imaginando uma criança totalmente incapaz de cuidar de si mesma, e suas preocupações só diminuíram um pouco quando expliquei que a síndrome não é nada além de uma deficiência de aprendizado, uma simples falha de funcionamento do processo eletroquímico do cérebro. Quando fiz o primeiro teste parcial de genoma na semana passada, suspeitei da presença do Vittingham, mas como havia uma possível ambiguidade nos resultados, não disse nada a Michael. Antes de colher uma segunda amostra amniótica, eu queria rever o que se conhecia a respeito da síndrome. Minha enciclopédia médica resumida infelizmente não continha informações que me satisfizessem. Hoje de tarde, enquanto Kate dormia, Michael e eu perguntamos a Simone se ela poderia ler um livro na sala de estar das crianças durante cerca de 1 hora. Nosso anjo concordou tranquilamente. Michael estava bem mais calmo do que estivera pela manhã. Reconheceu que ficará arrasado pelas primeiras notícias sobre Benji. Michael quer que a criança se chame Benjamin Ryan O'Toole, como seu avô. Ao que parece, uma leitura do livro de Jó desempenhara importante papel como auxílio à reconquista de seu equilíbrio. Expliquei a Michael que o desenvolvimento mental de Benji seria lento e doloroso. Ele sentiu-se reconfortado, no entanto, quando informei-o de que muitas vítimas do Vittingham eventualmente atingiam uma equivalência de 12 anos de idade após 20 anos de escolaridade. Garanti a Michael que não haveria sinais físicos de deficiência, como acontece na síndrome de Down, e que já que Vittingham é um traço recessivamente bloqueado, havia muito poucas probabilidades de qualquer possível prole sua ser afetada antes de pelo menos a 3ª geração. Há maneira de sabermos qual de nós tem a síndrome em seus genes? Indagou Michael no final de nossa conversa. Não. É uma desordem muito difícil de isolar porque, ao que parece, se origina de vários genes defeituosos diferentes. O diagnóstico só é claro quando a síndrome é ativada. Nem mesmo na Terra tem tido sucesso a tentativa de se identificar transmissores. Comecei a contar-lhe que desde que a moléstia foi identificada pela primeira vez em 2068, praticamente não ocorreram casos na África ou na Ásia. Tem sido basicamente uma doença caucasiana, com o índice mais alto de incidência ocorrendo na Irlanda. Resolvera que muito em breve Michael iria descobrir essas informações de qualquer modo, estão todas no principal artigo da enciclopédia médica, que ele está lendo, e não queria que ele se sentisse ainda pior do que já se sente agora. Não há cura? Perguntou ele a seguir. Não para nós. Apareceram indicações na última década de que algumas medidas genéticas poderiam ter eficácia, se usadas durante o 2º trimestre de gravidez. No entanto, o procedimento é complicado, até mesmo na Terra, e pode resultar em perda total do feto. Seria o momento perfeito para que Michael mencionasse a palavra aborto, mas ele não o fez. Suas convicções são tão firmes, tão inapeláveis que estou certa de que ele sequer jamais admitiu a possibilidade. Para ele, o aborto é um erro absoluto, em Rama como na Terra. Dei por mim imaginando se haveria condições nas quais Michael consideraria a possibilidade de um aborto. E se o bebê, além de ter a síndrome, também fosse cego? Ou se tivesse problemas congênitos múltiplos que determinassem uma morte precoce? Se Richard estivesse aqui, nós teríamos uma discussão lógica a respeito das vantagens e desvantagens de um aborto. Ele teria criado um de seus famosos quadros Ben Franklin, com os prós e os contras listados separadamente nos 2 lados da tela negra.
Eu acrescentaria uma longa lista de razões emocionais, que Richard não teria incluído em sua lista original, para não fazer um aborto, e no final quase que certamente nós todos concordaríamos em trazer Benji para a Rama. Seria uma decisão racional e comunitária. Eu quero ter este bebê. Mas também quero que Michael reafirme seu compromisso como pai de Benji. Uma discussão sobre a possibilidade de aborto teria provocado uma renovação desse compromisso. A aceitação cega das regras de Deus ou da Igreja ou de qualquer dogma estruturado pode por vezes tornar fácil para o indivíduo sustentar seu apoio pessoal a determinada decisão específica. Espero que Michael não seja esse tipo de pessoa. Capítulo 10. 30 de agosto de 2206. Benji chegou adiantado. Apesar de todas as garantias de que ele teria aspecto perfeitamente normal, Michael pareceu aliviado quando o menino nasceu há 3 dias sem anomalias físicas. Foi outro parto fácil. Simone foi de surpreendente ajuda tanto durante o trabalho de parto quanto na hora do parto em si. Para uma menina de 6 anos, ela é muito madura. Benji também tem olhos azuis, embora não tão claros quanto os de Kate, e não creio que permaneçam azuis. Sua pele é marrom claro, só um pouquinho mais escura do que a de Kate, e mais clara do que a minha ou a de Simone. Ele pesou 3,5 kg ao nascer, e media 52 centímetros. Nosso mundo permanece inalterado. Não falamos muito a respeito dele, mas todos nós, exceto Kate, já perdemos as esperanças de que Richard volte um dia. Estamos a ponto de começar um novo inverno ramaiano, com as noites mais longas do que os dias. De tempos em tempos, Michael ou eu subimos à superfície para procurar algum sinal de Richard, mas é um ritual mecânico. Não esperamos realmente encontrar nada, e a situação já está assim há 16 meses. Michael e eu agora nos revezamos computando nossa trajetória com o programa de determinação de órbita que Richard elaborou. A princípio levamos várias semanas para descobrir como utilizá-lo, apesar de Richard haver deixado instruções explícitas conosco. Tornamos a verificar, uma vez por semana, se continuamos na direção de Sirius, sem qualquer outro sistema ao longo de nosso caminho. A despeito da presença de Benji, parece-me que tenho mais tempo para mim mesma do que jamais tivera. Tenho lido vorazmente e reacendi meu fascínio pelas 2 heroínas que dominaram minha mente na adolescência. Por que Joana d'Arc e Eleonor de Aquitânia tiveram sempre tanto apelo para mim? Porque não só ambas exibiram força interior e autossuficiência, mas também cada uma delas teve sucesso em um mundo dominado pelos homens, em última análise apoiada em sua própria capacidade. Tive uma adolescência muito solitária. Meu ambiente físico em Belvois era magnífico e o amor de meu pai sem limites, mas passei virtualmente toda a minha adolescência sozinha. No fundo de minha mente sentia-me sempre aterrorizada que a morte ou um casamento me tirassem meu precioso pai. Queria tornar-me mais contida em mim mesma, a fim de evitar a dor que ocorreria se algum dia me visse separada de meu pai. Joana e Eleonor eram modelos perfeitos de comportamento. Até hoje sinto-me mais segura ao ler a respeito de suas vidas. Nenhuma das duas jamais permitiu que o mundo à sua volta definisse o que seria realmente importante na vida. A saúde de todos continua boa. Nesta última primavera, tanto para manter-me ocupada quanto por qualquer outro motivo, inseri um conjunto de sondas de biometria que ainda restavam em cada um de nós e monitorei os dados durante algumas semanas. O processo de monitoramento lembrou-me os dias da missão Newton. Será que foi realmente apenas há 6 anos que nosso grupo de 12 deixou a Terra para ir ao encontro de Rama? De qualquer maneira, Kate ficou fascinada com a biometria. Ficava sentada a meu lado enquanto eu fazia varreduras em Simone ou Michael, e fazia centenas de perguntas sobre os dados que apareciam na tela. Em pouco tempo, já compreenderá como o sistema funcionava e o que significavam os arquivos de aviso. Michael comentou que ela era excepcionalmente inteligente, como seu pai. Kate continua a sentir uma falta terrível de Richard. Embora Michael fique dizendo que se sente arcaico, está em ótima forma para um homem de 64 anos. Ele se preocupa muito em permanecer suficientemente ativo do ponto de vista físico por causa das crianças, e vem fazendo seu jogging 2 vezes por semana desde o início de minha gravidez. 2 vezes por semana? Que conceito engraçado! Temos nos mantido fiéis a nosso calendário terreno, muito embora ele não faça o menor sentido em Rama. Outra noite Simone fez-me perguntas a respeito de dias, meses, anos. Quando Michael explicou-lhe a rotação da Terra, as estações do ano e a órbita terrestre em torno do Sol, repentinamente tive uma visão de um magnífico pôr do sol em Utah que compartilhei com Genevieve em nossa viagem pelo oeste americano. Quis contar tudo a Simone, mas como explicar um pôr do sol a alguém que jamais viu o sol? O calendário lembra-nos do que éramos. Se jamais chegarmos a um novo planeta, com dia e noite de verdade em lugar destes artificiais de Rama, então certamente teremos de abandonar o calendário terrestre. Porém, por enquanto, os feriados, a passagem dos meses, e principalmente os aniversários, todos nos lembram nossas raízes naquele lindo planeta que agora não podemos mais sequer achar no melhor telescópio ramaiano. Benji está pronto para mamar.
Sua capacidade mental talvez não seja das melhores, mas por certo ele não tem problemas em me informar de que está com fome. Michael e eu, de comum acordo, ainda não contamos a Simone e Kate nada sobre o caso do irmão. A atenção que ele terá de roubar delas enquanto é bebê já será suficientemente difícil para elas enfrentarem. A necessidade de atenção por parte dele, que tende a continuar ou até mesmo aumentar quando ele começar a engatinhar ou se tornar um menininho, é mais do que podemos esperar que elas compreendam nesta altura de suas jovens vidas. 13 de março de 2207. Kate fez 4 anos hoje. Quando lhe perguntei, há 2 semanas, o que queria para seu aniversário, não hesitou um segundo. Quero meu papai de volta. Ela é uma menininha solitária, isolada, com incrível velocidade de aprendizado. Ela é, de meus filhos, de longe, a mais temperamental. Richard também mudava a todo momento. Às vezes, ficava tão contente e exuberante que mal conseguia conter-se, normalmente quando acabava de ter pela primeira vez alguma experiência excitante, mas suas depressões eram monumentais. Por vezes passava toda uma semana sem rir ou sequer sorrir. Kate herdou seu dom para matemática, e já sabe somar, diminuir, multiplicar e dividir, ao menos com números pequenos. Simone, que não tem nada de preguiçosa, parece ser ainda mais talentosa, e interessada num leque de assuntos ainda mais amplo. Mas Kate certamente chega muito perto dela na matemática. Já faz quase 2 anos que Richard desapareceu e eu tenho tentado, sem sucesso, substituí-lo no coração de Kate. A verdade é que Kate e eu entramos sempre em conflito. Nossa personalidade não é compatível enquanto mãe e filha. A individualidade e independência que eu admirava em Richard tornam-se ameaçadoras em Kate. Apesar de minhas melhores intenções, sempre acabamos competindo. Não nos foi possível, é claro, fazer Richard aparecer para o aniversário de Kate. Mas Michael e eu tentamos produzir alguns presentes interessantes para ela. Apesar de nenhum de nós dois ser particularmente talentoso em eletrônica, conseguimos criar um pequeno videogame, o que exigiu inúmeras interações com os ramaianos para conseguir os componentes certos, e muitas noites de trabalho conjunto, para fabricar algo que Richard provavelmente faria em um dia. O jogo se chama Perdidos em Rama. Como Kate só tem 4 anos, o jogo era bastante simples. Depois de brincar com ele por 2 horas, ela já exauriu todas as possibilidades e descobriu como voltar para nossa toca a partir de qualquer ponto de partida em Rama. Nossa maior surpresa teve lugar esta noite, quando lhe perguntamos, o que é uma tradição para nós, em Rama, o que gostaria de fazer na noite de seu aniversário. Quero entrar na Toca das Aves, disse Kate com um brilho travesso no olhar. Tentamos dissuadi-la, salientando que a distância entre as plataformas é maior do que sua altura. Em resposta, Kate foi até a escada de corda feita com material das treliças, pendurada ao lado do quarto das crianças, e mostrou-nos que sabia subir nela. Michael sorriu. Algumas coisas ela herdou da mãe, disse ele. Por favor, mamãe, disse Kate com sua vozinha precoce. Tudo mais é tão chato. Quero olhar eu mesma para a sentinela do tanque, só de uns poucos metros. Embora com certas reservas interiores, caminhei com Kate até a Toca das Aves, dizendo-lhe que esperasse na superfície até que eu pusesse a escada de corda no lugar. Na primeira plataforma, defronte da sentinela do tanque, parei por um momento e olhei para o outro lado do abismo, para aquela máquina de movimento perpétuo a proteger a entrada do túnel horizontal. Será que você está sempre aí? Indaguei-me. Ou será que em algum momento tem de ser substituída ou consertada, nesse tempo todo? Está pronta, mamãe? Ouvi minha filha chamar, lá de cima. Antes que pudesse subir para encontrar com ela, Kate já estava descendo a escada. Passei-lhe um pito quando alcancei no segundo patamar, porém ela me ignorou, terrivelmente excitada. Viu só, mamãe? Eu desci sozinha. Dei-lhe meus parabéns, embora ainda estivesse assustada com a visão de Kate escorregando da plataforma, batendo em uma das paredes e despencando para o fundo do abismo. Continuamos a descer a escada, eu sempre ajudando-a por baixo, até chegarmos à primeira plataforma e a um par de túneis horizontais. Do outro lado do abismo, a sentinela do tanque continuava seu movimento repetitivo. Kate estava em êxtase. O que fica por trás daquela coisa do tanque? Quem o fez? O que é que ele está fazendo ali? Você pulou de um lado para o outro do buraco de verdade? Em resposta a uma de suas perguntas, virei-me e dei vários passos para dentro do túnel atrás de nós, seguindo o facho de minha lanterna e supondo que Kate estivesse atrás de mim. Alguns momentos mais tarde, quando descobri que ela continuava no limiar do abismo, fiquei paralisada de medo. Eu a vi tirar um pequeno objeto do bolso de seu vestido e jogá-lo, do outro lado do abismo, no sentido da sentinela do tanque. Gritei, mas era tarde demais. O objeto atingiu a frente do tanque. Imediatamente houve um estampido como tiros de revólver, e 2 projéteis metálicos penetraram a parede da toca, a não mais de 1 metro acima da cabeça dela. Oba! Gritou Kate, enquanto eu a puxava para longe do abismo. Eu estava furiosa e minha filha começou a chorar.
O barulho na toca estava ensurdecedor. Ela parou de chorar de repente alguns segundos mais tarde. Você ouviu? Perguntou-me. O quê? Disse eu, com o coração ainda batendo violentamente. Bem para lá, disse ela. Apontou para a escuridão do corredor vertical, atrás da sentinela. Apontei a lanterna para o vazio, mas não pudemos ver nada. Ficamos as duas absolutamente imóveis, de mãos dadas. Havia um som que vinha do túnel atrás da sentinela, mas estava no extremo limite de minha audição, e não pude identificá-lo. É uma ave, disse Kate com convicção. Estou ouvindo suas asas batendo. Oba-aia! Gritou ela novamente com toda a voz. O som cessou. Embora esperássemos por 15 minutos antes de sairmos da toca, não ouvimos mais nada. Kate contou a Michael e Simone que nós tínhamos ouvido uma ave. Eu não podia confirmar sua história, mas achei melhor não discutir com ela. Ela estava feliz. Seu aniversário foi um dia de grandes acontecimentos. 8 de março de 2208. Patrick Eri O'Toole, um bebê saudável e perfeito sob todos os aspectos, nasceu ontem às 2h15 da tarde. O pai, orgulhoso, está no momento com ele nos braços, sorrindo enquanto meus dedos correm pelas teclas de meu caderno de notas eletrônico. É tarde da noite. Simone botou o Benji para dormir, como faz toda noite, depois foi deitar-se, muito cansada. Ela cuidou de Benji sem auxílio de ninguém durante meu trabalho de parto surpreendentemente longo. Cada vez que eu gritava, Benji reagia gritando também, e Simone é quem o aquietava. Kate já tomou Patrick para ela, como seu irmãozinho. Ela é muito lógica, e se Benji pertence a Simone, então Patrick tem de ser dela. Ao menos está mostrando interesse em outro membro da família. Patrick não foi planejado, mas tanto Michael quanto eu estamos encantados que ele tenha aparecido para juntar-se à nossa família. Sua concepção teve lugar em algum momento da última primavera, provavelmente durante o primeiro mês no qual Michael e eu começamos a compartilhar o seu quarto de noite. A ideia de dormirmos juntos foi minha, embora acredite que Michael também já pensara nisso. Na noite em que se completaram 2 anos desde que Richard partiu, eu simplesmente não conseguia dormir. Sentia-me só, como de hábito. Tentei imaginar dormir sozinha por todo o resto de minhas noites e fiquei muito deprimida. Logo depois da meia-noite atravessei o corredor e fui para o quarto de Michael. Michael e eu temos estado relaxados e à vontade um com o outro desde o começo, desta vez. Creio que estávamos ambos prontos para isso. Depois do nascimento de Benji, Michael ficou muito ocupado ajudando-me com todas as crianças. Durante esse período, ele atenuou um pouco suas atividades religiosas, deixando-se ficar mais acessível a todos nós, inclusive eu mesma. Eventualmente, nossa compatibilidade natural se reafirmou. A única coisa que faltava era nós dois reconhecermos que Richard não voltaria nunca mais. Confortável. Essa é a melhor maneira de descrever meu relacionamento com Michael. Com Henry, foi o êxtase. Com Richard, fora paixão e excitação, uma montanha-russa tanto na vida quanto na cama. Michael me reconforta. Dormimos de mãos dadas, o símbolo perfeito de nosso relacionamento. Fazemos amor raramente, mas o bastante. Tenho feito algumas concessões. Chego até a rezar, de vez em quando, porque isso deixa Michael feliz. Por seu lado, ele se tem mostrado mais tolerante quanto a expor as crianças a ideias e sistemas de valores fora de seu catolicismo. Concordamos em que o que buscamos é harmonia e coerência em nossa mútua atividade parental. Agora somos 6, uma única família de seres humanos mais próximos de várias outras estrelas do que do planeta e estrela de nosso nascimento. Ainda não sabemos se este cilindro gigantesco a voar pelo espaço está realmente indo para algum lugar. Às vezes, parece não importar, pois criamos nosso próprio mundo aqui em Rama e, embora este seja limitado, creio que somos felizes. Capítulo 11. 30 de janeiro de 2209. Eu esquecera o que era ter adrenalina correndo por meu sistema. Nas últimas 30 horas, nossa vida calma e plácida em Rama foi completamente destruída. Tudo começou com 2 sonhos. Ontem de manhã, logo antes de acordar, tive um sonho extraordinariamente vivido com Richard. Ele não aparecia pessoalmente no sonho, quer dizer, ele não aparecia junto com Michael, Simone, Kate e eu. Mas o rosto de Richard aparecia em recorte no canto esquerdo superior de meu sonho enquanto nós 4 executávamos alguma atividade rotineira e diária. Ele me chamava sem parar, e seu chamado era tão forte que eu ainda ouvia quando acordei. Eu acabava de começar a contar meu sonho a Michael quando Kate apareceu na porta, de pijama. Estava trêmula e assustada. "O que foi, querida?" perguntei, abrindo os braços para acolhê-la. Ela veio e me abraçou com força. "É o papai, ele ficou me chamando ontem de noite, no meu sonho." Um arrepio percorreu minha espinha e Michael sentou-se em sua esteira.
Eu disse o que pude para consolar Kate, mas fiquei transtornada com a coincidência. Teria ela ouvido minha conversa com Michael? Impossível. Nós a vimos no momento em que entrou em nosso quarto. Depois de Kate voltar para seu quarto a fim de trocar de roupa, eu disse a Michael que não podia de forma alguma ignorar os dois sonhos. Ele e eu já discutimos várias vezes meus poderes psíquicos ocasionais. Embora de modo geral ele não dê muita importância a toda a ideia de percepção extrasensorial, Michael sempre admitiu que seja impossível afirmar categoricamente que meus sonhos e visões não prevejam o futuro. Tenho de ir à superfície procurar Richard, disse-lhe depois do café. Michael esperava que eu fizesse esse tipo de tentativa e se mostrava disposto a cuidar das crianças. Mas estava escuro em Rama. Ambos concordamos que seria melhor se eu esperasse até o anoitecer, quando novamente estaria claro na espaçonave acima de nossa toca. Dormi bastante de dia para ter bastante energia e fazer uma busca completa. Mas o sono foi descontínuo, e eu ficava sonhando que estava em perigo. Antes de sair, verifiquei que houvesse um desenho gráfico de Richard razoável em meu computador portátil. Queria poder mostrar o objeto de minha busca a quaisquer aves que encontrasse. Depois de dar um beijo de boa noite nas crianças, eu me dirigi diretamente à toca das aves. Não fiquei muito surpreendida ao ver que a sentinela-tanque tinha sumido. Há anos, quando pela primeira vez fui convidada a entrar lá por uma das aves residentes, a sentinela-tanque também estivera ausente. Será que eu estava de algum modo sendo convidada a entrar de novo? E que ligação teria aquilo com meu sonho? Meu coração estava batendo como louco quando eu passei o cômodo com a cisterna de água e avancei mais profundamente para o túnel que a sentinela ausente normalmente guardava. Não ouvi qualquer som. Caminhei quase 1 quilômetro antes de encontrar o portal à minha direita. Espiei com cuidado para o outro lado da esquina. O cômodo estava escuro, como tudo na toca das aves, a não ser o corredor vertical. Acendi minha lanterna. A sala não era muito funda, talvez uns 15 metros no máximo, mas era muito alta. De encontro à parede do lado oposto à porta havia filas e filas de cestas ovais. O facho de luz de minha lanterna mostrou-me que as filas iam até o teto altíssimo, que devia ficar logo embaixo de uma das praças de Nova York. Não levei muito tempo para descobrir a função da sala. Todas as cestas eram do tamanho certo para o melão maná. É claro, pensei eu, devia ser ali que era guardada a comida. Não é de surpreender que não quisessem que ninguém entrasse. Depois de verificar que todas as cestas estavam efetivamente vazias, comecei a voltar na direção do túnel vertical. Depois, por um palpite, inverti meu rumo, passei além da sala que seria de depósito, e continuei pelo túnel. Ele tem de dar em algum lugar, pensei eu, pois de outro modo acabaria na sala dos melões. Depois de mais meio quilômetro, o túnel foi se alargando gradativamente até desaguar em um grande salão circular. No centro, que tinha teto alto, ficava uma estrutura larga, abobadada. Nas paredes circundantes havia cerca de 20 alcovas, cavadas a espaços regulares. Não havia qualquer luz senão a de minha lanterna, de modo que levei vários minutos até integrar todo o salão, com sua edificação abobadada no centro, em uma imagem completa. Caminhei toda a volta do perímetro, examinando uma alcova após a outra. A maioria estava vazia. Em uma encontrei 3 sentinelas-tanques idênticas, cuidadosamente enfileiradas junto à parede do fundo. Meu primeiro impulso foi o de desconfiar das sentinelas, mas não foi necessário, pois estavam todas adormecidas. Mas a alcova mais interessante, no entanto, era que ficava no centro do salão, a exatamente 180 graus do túnel de entrada. Essa alcova especial era cuidadosamente organizada e tinha prateleiras grossas talhadas em suas paredes. Havia ao todo 15 prateleiras, 5 em cada uma das paredes laterais e mais 5 na que ficava oposta à porta da alcova. As estantes nas laterais tinham objetos arrumados nelas. Tudo estava em perfeita ordem, mas as da parede do fundo tinham cada uma 5 buracos redondos cavados ao longo de sua extensão. O conteúdo desses buracos, cada um deles subdividido em segmentos, como em uma torta, era fascinante. Uma das fatias em cada um dos buracos continha um material muito fino, parecendo cinza. Uma segunda continha 1, 2 ou 3 anéis, ou cor de cereja ou dourados, que reconheci imediatamente em função de sua semelhança com os anéis que víramos no pescoço de nossa ave amiga de veludo cinzento. Não parecia haver nenhum plano reconhecível no resto dos artigos encontrados nos buracos. Alguns, de fato, estavam vazios, a não ser pela cinza e pelos anéis. Afinal, voltei-me para aproximar-me da estrutura abobadada. Sua porta ficava voltada para a alcova especial. Examinei a porta com minha lanterna. Um desenho complicado fora talhado em sua superfície retangular. Havia 4 painéis, ou quadrantes, separados no desenho. Uma ave aparecia no quadrante do alto à esquerda, com o melão maná no painel adjacente à direita. Os 2 quadrantes inferiores continham figuras desconhecidas. No lado esquerdo havia a talha de uma figura engonçada e listrada, correndo sobre 6 pernas. No painel final, embaixo, à direita,
Aparecia uma grande caixa cheia de uma rede ou um trançado muito fino. Após alguma hesitação, empurrei a porta, e quase morri de susto quando um alarme altíssimo, como uma buzina, rasgou o silêncio. Fiquei parada junto à porta, sem me mexer, enquanto o alarme continuou tocando por quase um minuto. Quando acabou, continuei sem me mexer. Fiquei tentando ouvir se alguém, ou alguma coisa, atendia ao alarme. Nenhum som perturbou o silêncio. Após alguns minutos, comecei a examinar o interior da edificação. Um cubo transparente, com mais ou menos 2,5 metros em cada lado, ocupava o centro da sala única. As paredes do cubo estavam manchadas em alguns pontos, obscurecendo em parte minha visão, mas pude ver que, na base, 10 centímetros estavam cobertos por material fino e escuro. O resto do edifício em torno do cubo era decorado com desenhos geométricos, nas paredes, no chão e no teto. Uma das faces do cubo tinha uma entrada estreita que permitia o acesso ao interior. Entrei. O material preto e fofo parecia cinza, mas era de consistência ligeiramente diferente do material parecido que eu vira nos buracos nas alcovas. Meus olhos seguiam o facho de luz da lanterna quando este se movia ao longo de um desenho sistemático em torno do cubo. Perto do centro havia um objeto parcialmente enterrado na cinza. Caminhei até lá e apanhei o objeto, sacudi-o, e quase desmaiei. Era OB, o robô de Richard. OB estava bastante mudado. O exterior estava todo preto, seu pequenino painel de controle derretera e caíra, e ele não funcionava mais. Mas era ele, sem dúvida. Levantei o robozinho até meus lábios e o beijei. Com o olhar da mente podia vê-lo a jorrar os sonetos de Shakespeare enquanto Richard ouvia embevecido. Era óbvio que OB estivera em um incêndio. Teria Richard também sido apanhado em um inferno dentro do cubo? Peneirei cuidadosamente as cinzas, mas não achei nem traço de ossos. Fiquei imaginando, no entanto, o que teria queimado e criado aquela cinza. E o que estaria OB fazendo dentro do cubo, para início de conversa? Fiquei convencida de que Richard estava em algum lugar no interior da Toca das Aves, de modo que passei mais 8 longas horas lutando para subir e descer de patamar em patamar e explorando túneis. Visitei todos os lugares onde havia estado antes, durante minha breve estada de há tanto tempo, e até descobri alguns cômodos novos, interessantes mas sem possibilidade de identificação funcional. Mas não havia sinal de Richard. Na verdade, não havia sinal de qualquer espécie de vida. Lembrando-me de que o breve dia ramaiano estava quase acabando e que as 4 crianças em breve estariam acordando em nossa própria toca, finalmente voltei, cansada e desapontada, para meu lar ramaiano. Tanto a tampa quanto a grade de nossa toca estavam abertas quando cheguei. Embora tivesse bastante certeza de as ter fechado antes de partir, não conseguia lembrar-me de minhas ações exatas na hora da saída. Acabei por dizer a mim mesma que talvez eu estivesse excitada demais naquele momento e tivesse esquecido de fechar tudo. Tinha acabado de começar a descer quando ouvi Michael chamando Nicole atrás de mim. Virei-me. Michael estava se aproximando, vindo do caminho do leste. Estava andando depressa, o que não é comum nele, e carregava o pequeno Patrick em seus braços. Aí está você, disse ele arfando, quando caminhei até ele, estava começando a me preocupar. Ele parou de repente, olhou para mim um momento, depois espiou em volta. Mas onde está Kate? Disse ele preocupado. O que está dizendo? Onde está Kate? Retruquei, com a expressão no rosto de Michael me alarmando. Ela não está com você? Perguntou ele. Quando abanei a cabeça e disse que não a tinha visto, Michael repentinamente caiu em prantos. Eu avancei correndo e consolei o pequeno Patrick, que se assustara com soluços de Michael e começara a chorar também. Ah, Nicole, eu sinto tanto, tanto. Patrick esteve muito inquieto à noite e eu o levei para o meu quarto. Hoje Benji teve dor de barriga e Simone e eu tivemos de cuidar dele por umas 2 horas. Caímos todos no sono enquanto Kate estava sozinha no quarto das crianças. Há cerca de 2 horas, quando acordamos, ela tinha desaparecido. Eu jamais vira Michael tão desesperado. Tentei consolá-lo, dizendo que provavelmente Kate estava brincando pela vizinhança, e quando acharmos, pensei eu, passarei um pito que ela nunca mais há de esquecer, mas Michael argumentou comigo. Não, ela não está em nenhum lugar por aqui. Patrick e eu já procuramos por mais de 1 hora. Michael, Patrick e eu descemos para ver se estava tudo bem com Simone e Benji. Simone informou-nos de que Kate ficará desapontadíssima ao saber que eu fora procurar Richard sozinha. Ela esperava, acrescentou Simone serenamente, que você a levasse junto. Por que não me disse isso ontem à noite? Perguntei eu à minha filha de 8 anos. Não me pareceu importante. E jamais imaginei que Kate fosse tentar encontrar papai por si mesma. Tanto Michael quanto eu estávamos exaustos, mas um de nós 2 tinha de ir procurar Kate. Eu era a escolha certa. Lavei o rosto, pedi aos ramaianos de jejum para todos, e contei uma versão abreviada de minha descida à Toca das Aves. Simone e Michael examinaram lentamente com as mãos o enegrecido OB,
e percebi que ambos estavam imaginando o que teria acontecido a Richard. Kate disse que papai tinha ido procurar as octo-aranhas, comentou Simone pouco antes de eu sair. Ela disse que o mundo delas era mais excitante. Foi apavorada que me arrastei caminhando até a praça perto da toca das octo-aranhas. Enquanto andava, as luzes se apagaram e era noite novamente em Rama. Bonito, resmunguei. Nada melhor do que procurar uma criança desaparecida no escuro. Tanto a tampa quanto as grades protetoras das octo-aranhas estavam abertas. Eu jamais vira aquelas grades abertas antes. Meu coração deu um salto. Senti instintivamente que Kate descera para a toca e que, apesar do medo que sentia, estava a ponto de segui-la. Primeiro ajoelhei-me e gritei Kate. 2 vezes na direção da escuridão lá embaixo. Ouvi seu nome ecoando pelos túneis. Esforcei-me tentando ouvir qualquer resposta, mas não havia nenhum tipo de som. Pelo menos, disse para mim mesma, não ouvi o arrastar de escovas ou o guincho de alta frequência. Desci a rampa até a vasta caverna com os 4 túneis que certa vez Richard e eu chamamos de Mindinho, seu vizinho, pai de todos e furabolos. Foi difícil, mas forcei-me a entrar no túnel que Richard e eu havíamos seguido antes. Após alguns passos, no entanto, parei, voltei e depois entrei pelo túnel adjacente. Este segundo corredor também levava ao corredor redondo descendente com espetos protuberantes, mas passava, no caminho, pelo salão que Richard e eu havíamos chamado de Museu das Octo-Aranhas. Lembrei-me com clareza do terror que sentirá 9 anos antes ao encontrar o Dr. Takagishi, embalsamado como um troféu de caça, pendurado no museu. Havia uma razão para eu querer visitar o Museu das Octo-Aranhas não necessariamente relacionada à procura de Kate. Se Richard tivesse sido morto pelas Octo-Aranhas, como Takagishi parece que foi, embora eu ainda não esteja convencida de que ele não tenha morrido de um ataque cardíaco, ou se elas houvessem encontrado seu corpo em algum outro ponto de Rama, então talvez ele também estivesse naquela sala. Dizer que eu não estava nada ansiosa por encontrar a versão de meu marido por algum taxidermista alienígena é dizer muito pouco. Entretanto, acima de tudo, eu queria saber o que acontecerá a Richard. Ainda mais agora, depois de meu sonho. Respirei fundo quando cheguei à entrada do museu, e virei lentamente para a esquerda quando passei pela porta. As luzes se acenderam tão logo cruzei o portal, mas por sorte o Dr. Takagishi não estava ali, olhando diretamente para o meu rosto. Ele tinha sido levado para o outro lado da sala. Na verdade, todo o museu fora rearrumado durante todos esses anos. Todas as réplicas de biomas, que ocupavam a maior parte do espaço da sala quando Richard e eu fizemos nossa breve visita, haviam sido retiradas. Os novos objetos expostos, se assim os devemos chamar, eram as aves e os seres humanos. A exposição de aves ficava mais perto da porta. 3 exemplares pendiam do teto, com as asas abertas. Uma das aves era a de veludo cinzento com 2 anéis cor de cereja que Richard e eu víramos logo antes de ela morrer. Havia outros objetos fascinantes e até mesmo fotografias na exposição de aves, mas meus olhos eram atraídos para o outro lado da sala, para a exposição que cercava o Dr. Takagishi. Suspirei aliviada ao verificar que Richard não estava na sala. Nosso escaler estava lá, no entanto, o que Richard, Michael e eu usamos para cruzar o mar cilíndrico. Estava no chão bem ao lado do Dr. Takagishi. Havia também uma variedade de itens colhidos dos restos de nossos piqueniques e outras atividades em Nova York. Mas o núcleo da exposição era um conjunto de quadros emoldurados nas paredes do fundo e dos lados. Aqui do outro lado da sala não dava para perceber muito bem o que aparecia nos quadros. Fiquei sem fôlego, no entanto, quando me aproximei deles. As imagens eram fotografias, em molduras retangulares, muitas das quais mostravam a vida dentro de nossa toca. Havia fotos de todos nós, inclusive das crianças. Mostravam-nos comendo, dormindo, até mesmo indo ao banheiro. Fui ficando arrasada enquanto examinava a coleção. Nós estávamos sendo observados, comentei comigo mesma, até mesmo dentro de nosso lar. Senti um arrepio terrível. Na parede lateral estava uma coleção especial de fotos que me desarvorou e deixou envergonhada. Na Terra, elas seriam candidatas ao museu erótico. As imagens mostravam a mim fazendo amor com Richard em várias posições. Havia uma foto minha com Michael, também, mas não era muito clara porque estivera escuro em nosso quarto naquela noite. A fila de fotografias abaixo das cenas de sexo era toda de fotos do nascimento das crianças. Todos os partos eram mostrados ali, até mesmo de Patrick, o que demonstrava que a observação ainda continuava. A justaposição de sexo e parto deixava claro que as octo-aranhas, ou os ramaianos, tinham sem dúvida compreendido nosso processo reprodutivo. Fiquei absolutamente absorvida com as fotografias por talvez uns 15 minutos. Minha concentração afinal foi quebrada quando ouvi um som muito forte de escova se arrastando contra metal vindo da direção da porta do museu. Fiquei absolutamente aterrorizada. Permaneci imóvel, congelada em meu lugar, mas olhei em volta desesperadamente. Não havia qualquer outro meio de fuga da sala.
Dentro de segundos, Kate apareceu aos pulos na porta. Mamãe! Gritou ao me ver. Ela atravessou o museu correndo, quase derrubou o Dr. Takagi e pulou nos meus braços. Ah, mamãe! Disse ela me abraçando e beijando com ardor. Eu sabia que você vinha. Fechei os olhos e abracei minha filha perdida com todas as minhas forças. As lágrimas rolavam por minhas faces. Eu balançava Kate de um lado para outro, acalmando-a e dizendo: Está tudo bem, querida, está tudo bem. Quando enxuguei meus olhos e os abri, uma octo-aranha estava na porta do museu. No momento, não se movia, quase como se estivesse observando a reunião de mãe e filha. Fiquei paralisada, varrida por uma onda de emoções que iam da alegria ao mais puro terror. Kate sentiu meu medo. Não se preocupe, mamãe, disse ela, olhando para a octo-aranha por cima do ombro. Ela não vai machucar você. Só quer olhar. Já chegou perto de mim porção de vezes. Meu nível de adrenalina ainda estava batendo todos os recordes possíveis. A octo-aranha continuava de pé, ou sentada, ou seja lá o que fazem as octos quando não se movem, na porta. Sua vasta cabeça preta era quase esférica e pousava sobre um corpo que se abria, perto do chão, em 8 tentáculos listrados de preto e dourado. No centro de sua cabeça havia 2 reentrâncias simétricas em torno de um eixo invisível, que corriam do alto para baixo. Precisamente no meio dessas 2 reentrâncias, mais ou menos a 1 metro do chão, havia uma espantosa estrutura quadrada de lente, com 10 centímetros de lado, que era uma combinação gelatinosa de linhas de uma grade com material preto e branco em fluxo. Enquanto a octo-aranha nos olhava fixamente, a lente pululava de atividade. Havia outros órgãos embutidos no corpo, entre as 2 reentrâncias, tanto acima quanto abaixo da lente, porém não tive tempo para estudá-los. A octo-aranha veio em nossa direção na sala, e, a despeito das garantias de Kate, meu temor retornou com toda a força. O som de escova era feito por uma espécie de cílios agregados à parte inferior dos tentáculos quando se moviam pelo chão. O guincho de alta frequência emanava de um pequeno orifício na parte inferior direita da cabeça. Por vários segundos o medo paralisou meus processos mentais. À medida que a criatura se aproximava, minha reação natural de fuga assumiu o controle. Infelizmente, nas circunstâncias ela não adiantou nada, pois não havia para onde correr. A octo-aranha não parou enquanto não chegou a uma distância de uns meros 5 metros. Eu encostara Kate contra a parede e fiquei de pé entre ela e a octo-aranha. Levantei uma das mãos e novamente houve imensa atividade na misteriosa lente. Repentinamente, tive uma ideia. Enfiei a mão dentro de meu traje de voo e tirei meu computador. Com dedos trêmulos, a octo-aranha levantara 2 tentáculos para ficarem na frente da lente. Em retrospecto me pergunto se ela pensou que eu ia tirar uma arma. Chamei a imagem de Richard no monitor, que então mostrei à octo-aranha. Como não fiz nenhum outro movimento, a criatura retornou devagar ao chão seus 2 tentáculos. Ela fixou o monitor durante quase 1 minuto e depois, para grande espanto meu, uma onda de cor roxo vivo correu em toda a volta de sua cabeça, a partir do limiar da reentrância. Esse roxo foi seguido alguns segundos mais tarde por um desenho como um arco-íris em vermelho, azul e verde, cada faixa de uma largura diferente, que também saiu da mesma reentrância e, depois de dar a volta à cabeça, desapareceu na reentrância paralela depois de quase 360 graus. Tanto Kate quanto eu ficamos olhando aparvalhadas. A octo-aranha levantou um de seus tentáculos, apontou para o monitor e repetiu a onda roxa larga. Alguns momentos depois, como antes, sobreveio o desenho de arco-íris. Ela está falando conosco, mamãe, disse Kate baixinho. Acho que você tem razão, mas não tenho ideia do que ela possa estar dizendo. Depois de esperar o que me pareceu uma eternidade, a octo-aranha começou a se mover de costas para a porta, com seu tentáculo esticado chamando-nos para que a seguíssemos. Não apareceram mais faixas de cor. Kate e eu nos demos as mãos e a seguimos, cautelosamente. Ela começou a olhar em volta e notou as fotos nas paredes pela primeira vez. Olhe só, mamãe, eles têm retratos da nossa família. Fiz sinal para que se calasse e pedi-lhe que por favor prestasse atenção à octo-aranha. Esta recuara até o túnel e se dirigia agora para o corredor vertical com os espinhos e as passagens subterrâneas. Era a oportunidade que eu procurava. Peguei Kate no colo, mandei que se agarrasse a mim com força e corri pelo túnel afora na máxima velocidade. Meus pés mal tocaram o chão até eu chegar ao alto da rampa e me ver de volta a Nova York. Michael ficou deslumbrado ao ver Kate em segurança de volta, embora muito preocupada, como eu continuo, com a existência de câmeras ocultas nas paredes e tetos de nossa moradia. Jamais repreendi Kate adequadamente por ter saído sozinha, estava aliviada demais por a ter encontrado. Kate disse a Simone que tinha tido uma aventura fabulosa e que a octo-aranha era boazinha. Assim é o mundo das crianças. 4 de fevereiro de 2209. Ó alegria das alegrias! Encontramos Richard. Ele ainda está vivo. Mal e mal,
pois está em coma profundo e tem uma febre altíssima, mas mesmo assim está vivo. Kate e Simone encontraram-no hoje pela manhã, deitado no chão a menos de 50 metros da entrada de nossa toca. Nós três tínhamos combinado jogar um pouco de futebol na praça e estávamos prontas para sair quando Michael me chamou de volta para alguma coisa. Disse às meninas que me aguardassem na área em torno da abertura da toca. Quando as duas começaram a gritar daí a alguns minutos, pensei que algo horrível acontecerá. Corri escada acima e imediatamente vi o corpo comatoso de Richard à distância. A princípio temi que Richard estivesse morto. Meu lado médico entrou em funcionamento imediatamente, verificando os sinais vitais. As meninas ficaram em cima de mim enquanto eu o examinava. Particularmente Kate, que ficava dizendo sem parar: "Papai está vivo? Ah, mamãe, faz papai ficar bom." Uma vez tendo confirmado que ele estava em coma, Michael e Simone ajudaram-me a carregar Richard para baixo. Injetei uma série de sondas biométricas no sistema dele e venho monitorando as observações desde então. Tirei-lhe as roupas e examinei-o da cabeça aos pés. Está com alguns arranhões e machucados que eu jamais vira antes, o que é natural depois de todo esse tempo. Sua contagem de células no sangue está estranhamente próxima do normal. Eu esperaria anomalias das células brancas com sua febre de quase 40 graus. Tivemos outra grande surpresa quando examinamos em detalhe as roupas de Richard. Em sua jaqueta encontramos os robôs shakespearianos, o Príncipe Hal e Falstaff, que haviam desaparecido há 9 anos no estranho mundo abaixo do corredor de espinhos do que nós julgávamos ser a toca das octoaranhas. De algum modo, Richard deve tê-las convencido a devolver seus brinquedos. Há 7 horas que estou sentada ao lado de Richard. Durante a maior parte do tempo, esta manhã, outros membros da família também estiveram aqui, mas faz 1 hora que Richard e eu estamos sozinhos. Meus olhos banquetearam-se com seu rosto por vários minutos, minhas mãos já passearam por seu pescoço, seus ombros, suas costas. Jamais esperei tornar a vê-lo e tocá-lo. Richard, bem-vindo ao lar. Bem-vindo de volta para sua mulher e sua família. Capítulo 12. 13 de abril de 2209. Tivemos um dia incrível. Logo depois do almoço, quando estava sentada ao lado de Richard, fazendo uma verificação de rotina em sua biometria, Kate perguntou-me se poderia brincar com o Príncipe Hal e Falstaff. É claro, respondi, sem pensar. Estava certa de que os robozinhos não estavam funcionando e, para falar a verdade, queria que ela saísse do quarto para eu tentar uma nova técnica para fazer Richard sair do coma. Nunca vi coma nem de longe parecido com o de Richard. A maior parte do tempo seus olhos estão abertos, e ocasionalmente ele até parece estar seguindo algum objeto em seu campo de visão. Porém, não há outros sinais de vida ou de consciência. Nenhum músculo se move. Tem usado uma grande variedade de estímulos, alguns mecânicos, a maioria químicos, tentando fazê-lo despertar de seu estado comatoso. Nenhum funcionou. Foi por isso que me senti tão despreparada para o que aconteceu hoje. Uns 10 minutos depois que Kate saiu, ouvi uma mistura muito estranha de sons vindo do quarto das crianças. Deixei Richard e caminhei pelo corredor. Antes que chegasse ao quarto das crianças, o ruído estranho transformou-se em fala escandida de ritmo muito peculiar. "Olá", disse uma voz que soava como se estivesse no fundo de um poço. "Somos de paz. Está aqui o seu homem." A voz estava vindo do Príncipe Hal, que estava de pé no centro do quarto quando eu entrei. As crianças estavam no chão, em volta do robô, meio desconfiadas, a não ser Kate, que estava excitadíssima. "Eu estava só brincando com os botões", disse Kate para me explicar, quando eu lhe dei um olhar de indagação, e de repente ele começou a falar. Nenhum movimento acompanhava a fala do Príncipe Hal. Que coisa esquisita, pensei eu, lembrando-me do orgulho de Richard com o fato de seus robôs sempre coordenarem fala e movimento. "Richard não fez isto", disse-me uma voz interior, mas de início recusei essa ideia. Sentei no chão ao lado das crianças. "Olá. Somos de paz. Aqui está o seu homem", repetiu o Príncipe Hal alguns segundos mais tarde. Dessa vez, um sentimento estranhíssimo passou por mim. As meninas ainda estavam rindo, mas pararam logo ao ver a estranha expressão em meu rosto. Benji engatinhou por cima delas e veio agarrar minha mão. Estávamos sentados no chão de costas para a porta. Repentinamente, tive a sensação de que havia alguém atrás de mim. Virei-me e vi Richard de pé na passagem. Sufocada, levantei-me de um pulo exatamente no momento em que ele caiu e perdeu a consciência. As crianças todas gritaram e começaram a chorar. Tentei acalmá-las ao mesmo tempo em que examinava a Richard. Já que Michael estava na superfície, em Nova York, dando sua caminhada da tarde, cuidei de Richard no chão, do lado de fora do quarto das crianças, por mais de 1 hora. Durante todo esse tempo observei-o muito cuidadosamente, e ele estava exatamente como quando eu o deixei em seu quarto antes. Não havia o menor sinal de que ele tivesse acordado por 30 ou 40 segundos nesse meio tempo. Quando Michael voltou,
Ajudou-me a carregar Richard para o quarto de dormir. Conversamos por mais de 1 hora sobre por que Richard haveria de despertar de modo tão abrupto. Mais tarde, li e reli todos os artigos sobre como a que achei em meus livros médicos. Estou convencida de que o estado de Richard é causado por uma mistura de problemas físicos e psicológicos. Em minha opinião, o som daquela voz estranha induziu um trauma nele que por um tempo determinado dominou os fatores que produzem o estado de coma. Mas por que razão tivera recaída tão imediata? Essa é questão bem mais difícil. Talvez houvesse esgotado sua pequena reserva de energia ao caminhar pelo corredor. Não há meios de sabermos. Realmente. Na verdade, não somos capazes de responder a maioria das perguntas sobre o que aconteceu hoje, inclusive a que Kate fica repetindo. Quem é de paz? 1º de maio de 2209. Que fique registrado que no dia de hoje Richard Colin Wakefield efetivamente conheceu sua família e disse suas primeiras palavras. Durante quase uma semana ele vinha demonstrando progressos nesse sentido, a princípio dando sinais de reconhecimento com o rosto e os olhos, depois movendo os lábios como se quisesse formar palavras. Ele sorriu para mim hoje de manhã e quase disse meu nome, mas sua primeira palavra verdadeira foi Kate, dita hoje à tarde depois que sua filha querida deu-lhe um de seus enérgicos abraços. Há um clima de euforia na família, particularmente entre as meninas. Elas estão comemorando a volta do pai. Eu já repetira muitas vezes para Simone e Kate que a reabilitação de Richard certamente será longa e dolorosa, mas creio que são jovens demais para compreender o que isso significa. Sou uma mulher muito feliz. Foi-me impossível reter as lágrimas quando Richard sussurrou distintamente Nicole em meu ouvido pouco antes do jantar. Mesmo compreendendo que meu marido não está nem de longe de volta à normalidade, tenho hoje a certeza de que eventualmente ele há de se recuperar, o que enche meu coração de alegria. 18 de agosto de 2209. Lenta porém firmemente Richard continua a melhorar. Só dorme 12 horas por dia agora. Consegue caminhar quase 1 milha antes de se mostrar fatigado e de vez em quando mostra-se capaz de se concentrar em algum problema particularmente interessante. Ainda não começou a interagir com os ramaianos por meio do teclado e da tela, mas desmontou o Príncipe Hal, na esperança de descobrir o que causará aquela estranha voz ouvida no quarto das crianças. Richard é o primeiro a admitir que ainda não é ele mesmo. Quando pode falar a respeito, diz que está em uma neblina, como um sonho, porém não tão nítida. Já se passaram mais de 3 meses desde que recobrou a consciência, mas ainda não se lembra de muita coisa a respeito do que aconteceu depois que nos deixou, acreditando que tem estado em coma pelo último ano, mais ou menos. Seu cálculo é baseado mais em sentimentos vagos do que em qualquer fato em particular. Richard insiste em afirmar que viveu na Toca das Aves por alguns meses e que esteve presente em uma cremação espetacular. Não sabe fornecer quaisquer outros detalhes. 2 outras vezes ele proclamou ter explorado o hemicilindro sul e encontrado a principal cidade das octoaranhas na Bacia Sul, mas como que consegue lembrar se muda de dia para dia, é difícil acreditar em qualquer lembrança específica. Já substituí 2 vezes o conjunto biométrico de Richard e tenho longa documentação sobre todos os seus parâmetros críticos. Seus gráficos são normais, a não ser em 2 áreas, atividade mental e temperatura. Suas ondas cerebrais diárias desafiam qualquer descrição. Não há nada nas enciclopédias médicas que me permita interpretar qualquer par desses gráficos, que dirá o conjunto. Às vezes, o nível de atividade em seu cérebro é astronomicamente alto, outras vezes parece parar completamente. As medições eletroquímicas também são peculiares. Seu hipocampo está virtualmente adormecido, o que pode explicar as dificuldades de Richard com a memória. Sua temperatura também é muito esquisita. Ela ficou estável, há 2 meses, em 37,8 graus Celsius, 0,8 de um grau acima da média do ser humano. Verifiquei todos os seus gráficos pré-voo e a temperatura normal de Richard na Terra era de 36,9 graus exatos. Não consigo explicar a persistência dessa elevação de temperatura. É quase como se seu corpo e algum componente patogênico estivessem em um equilíbrio estável, nenhum dos dois sendo capaz de dominar o outro. Mas que patogenia seria essa, que escapa a qualquer tentativa de identificação? Todas as crianças ficaram particularmente desapontadas com o comportamento desligado de Richard. Durante sua ausência é provável que o tenhamos mitificado um pouco, porém não há dúvida de que antes ele fora um homem muito mais cheio de energia. Esse novo Richard não passa de uma sombra de sua personalidade anterior. Kate jura que se lembra de lutar e brincar com muito vigor com seu papai quando tinha apenas 2 anos. Sua memória foi sem dúvida reforçada pelas histórias que Michael, Simone e eu lhe contávamos enquanto ele esteve ausente, e muitas vezes fica zangada por ele passar tão pouco tempo com ela agora. Tento explicar que papai ainda está doente, mas não creio que ela se conforme com minhas explicações. Michael trouxe tudo o que é meu de volta para este quarto nas 24 horas que se seguiram ao retorno de Richard. Que homem doce! Passou por uma nova e violenta crise religiosa por várias semanas. Acho que em sua mente andou precisando de perdão por pecados bastante graves, mas já diminuiu um pouco desde então, por causa da carga de trabalho que estava recaindo sobre mim.
Ele tem um jeito fantástico com as crianças. Simone funciona como mãe de apoio. Benji a adora e ela tem paciência infinita com ele. Já que por várias vezes ela comentou que Benji é um pouquinho lento, Michael e eu falamos com ela sobre a síndrome de Vittingham do menino. Ainda não contamos a Kate, que no momento está passando por um período difícil. Nem mesmo Patrick, que a segue por todo canto como um cachorrinho, consegue alegrá-la. Todos nós sabemos, até as crianças, que estamos sendo observados. Fizemos uma busca cuidadosa pelas paredes e os tetos do quarto das crianças, como se fosse um jogo, e encontramos várias irregularidades mínimas no acabamento da superfície, que concluímos serem as câmeras. Conseguimos raspá-las com nossas ferramentas, mas não podíamos afirmar positivamente que houvéssemos na verdade achado os instrumentos com que somos monitorados. Estes talvez sejam tão pequenos que não os podemos ver nem mesmo com microscópio. E Richard lembrava-se pelo menos de sua afirmação favorita, de que a tecnologia alienígena não pudesse ser diferente da mágica. Kate foi quem mais se perturbou com as câmeras xeretas das octo-aranhas. Falava aberta e ressentidamente da invasão do que ela chamava de sua vida privada. Ela provavelmente tem mais segredos do que qualquer outro de nós. Quando Simone disse à irmã mais moça que na verdade não tinha a menor importância, porque afinal, Deus também nos observa o tempo todo, tivemos nossa primeira discussão entre irmãs por motivos religiosos. Kate respondeu com merda, palavra um tanto desagradável para ser usada por uma menina de 6 anos. A expressão que usou lembrou-me de passar a ter mais cuidado com minha própria linguagem. Um dia, no mês passado, levei Richard até a Toca das Aves, a fim de ver se refrescaria sua memória. Ele ficou muito assustado tão logo entramos no túnel que sai do corredor vertical. Escuro, ouvi-o resmungar. Eu não posso ver no escuro, mas eles podem. Recusou-se a continuar caminhando depois que passamos pela cisterna de água, de modo que eu trouxe de volta para nossa toca. Richard sabe que Benji e Patrick são filhos de Michael, e provavelmente suspeita que Michael e eu vivêssemos como marido e mulher por parte do tempo em que ele esteve ausente, mas jamais comenta o assunto. Tanto Michael quanto eu estamos preparados para pedir perdão a Richard e para ressaltar que não fôramos amantes, a não ser pela concepção de Benji, antes de ele estar desaparecido por 2 anos. No momento, no entanto, Richard não parece ter muito interesse no assunto. Richard e eu temos compartilhado de nossa esteira conjugal desde o dia em que ele despertou do coma. Temos nos tocado bastante e sido muito amistosos, mas até há 2 semanas não tinha havido sexo. De fato eu começava a pensar que sexo seria mais uma das coisas apagadas de sua memória. A tal ponto ele ficará sem reação mesmo a beijos provocantes. Chegou uma noite, no entanto, em que o velho Richard de repente estava na cama comigo. É o tipo de coisa que tem acontecido em outras áreas também. De repente seu antigo espírito, sua energia e inteligência aparecem por um breve período de tempo em sua plenitude. De qualquer modo, o velho Richard foi ardente, divertido e imaginativo. Para mim foi o paraíso, pois lembrei-me de níveis de prazer que enterrara já fazia muito tempo. Seu interesse sexual continuou por 3 noites consecutivas. Depois foi embora de modo tão abrupto quanto sua aparição. A princípio, fiquei desapontada. Isso não é bem a natureza humana? A maior parte do tempo queremos que tudo seja melhor. E quando é o melhor possível, queremos que dure para sempre, mas agora aceitei que essa faceta de sua personalidade também tem de passar por um processo de cura. Na noite passada, Richard computou nossa trajetória pela primeira vez depois que voltou. Michael e eu ficamos encantados. Continuamos no mesmo curso, anunciou ele com orgulho. Estamos agora a menos de 3 anos-luz de Sirius. 6 de janeiro de 2210. 46 anos. Meu cabelo agora está quase todo grisalho na frente e nos lados. Lá na Terra eu estaria debatendo a possibilidade de começar a pintá-lo. Aqui em Rama não tem importância. Estou velha demais para engravidar. É o que deveria dizer a menininha que está crescendo dentro de meu útero. Fiquei espantada quando percebi que estava na verdade grávida de novo. O início da menopausa já se anunciava com suas estranhas ondas de calor e momentos de tontura, com menstruação totalmente imprevisível. Mas o esperma de Richard fabricou mais um bebê, mais uma adição a esta família sem lar perdida deriva no espaço. Se jamais tornarmos a encontrar um ser humano, e se Eleonor Joana Vaquefield for um bebê saudável, o que parece muito provável a esta altura, então haverá um total de 6 combinações possíveis de pais para nossos netos. É quase certo que nem todas essas permutações terão lugar, mas é fascinante imaginá-las. Eu costumava pensar que Simone se acasalaria com Benji e Kate com Patrick, mas onde irá se encaixar Ellie? Este é meu 10º aniversário a bordo de Rama. Parece totalmente impossível que eu tenha passado apenas 20% de minha vida neste cilindro gigante. Terei tido uma vez outra vida, lá no planeta oceânico a milhares de bilhões de quilômetros de distância? Terei conhecido humanos adultos além de Richard Vaquefield e Michael O'Toole? Será que meu pai foi realmente Pierre Desjardins, o famoso escritor de ficção histórica? Tive um caso secreto e onírico com Henrique,
príncipe de Gales, que produziu minha maravilhosa primeira filha Genevieve? Nada disso parece possível. Pelo menos hoje, quando completo 46 anos. É engraçado, Richard e Michael me indagaram, cada um por sua vez, a respeito do pai de Genevieve. Eu continuo a não contar a ninguém. Não é ridículo? Que diferença poderia fazer a verdade em Rama? Nenhuma. Mas o segredo é meu, só compartilhado com meu pai, desde o momento em que Genevieve foi concebida. Ela é minha filha. Eu a trouxe ao mundo e a criei. Seu pai biológico, eu sempre disse a mim mesma, não tinha importância. É claro que isso é uma bobajada. Ah! Essa palavra de novo. Quem a usava muito era o Dr. David Brown. Ora vejam! Há anos que eu não pensava em nenhum dos outros cosmonautas da Newton. Me pergunto se Francesca e seus amigos ganharam todos os seus milhões com a missão Newton. Espero que Janus tenha recebido o quinhão dele. O querido Dr. Tabori, um homem absolutamente encantador. E me pergunto também como o fato de Rama ter conseguido escapar da falange nuclear foi explicado aos cidadãos da Terra. Sem dúvida, Nicole, este é um aniversário típico, uma viagem longa e instrutiva ao longo do caminho da memória. Francesca era tão bonita. Sempre tive ciúmes do modo pelo qual ela controlava si mesma e os outros. Será que ela drogou o Dr. Borzov Wilson? É provável. Não creio por um momento que fosse sua intenção matar Valerie, mas seu código moral era realmente deturpado. Como o da maioria das pessoas autenticamente ambiciosas. Divirto-me agora, ao relembrar o passado, como eu fui obcecada em minha maternidade aos 20 anos. Tinha de ter sucesso em tudo. Minha ambição era bem diversa da de Francesca. Queria mostrar ao mundo que podia jogar dentro de todas as regras e mesmo assim ganhar, do mesmo modo que fizera no salto triplo nas Olimpíadas. O que poderia ser mais impossível para uma mãe solteira do que ser selecionada como cosmonauta? Eu, por certo, era muito cheia de mim naquela época. Para sorte minha, e de Genevieve, meu pai esteve sempre a meu lado. Cada vez que olhava para Genevieve eu sabia, é claro, que a marca de Henrique estava muito presente. Do alto dos lábios até a base do queixo ela se parece exatamente com ele. E eu não tinha realmente qualquer intenção de negar a genética. Era apenas tão importante para mim conseguir vencer sozinha, o bastante para provar ao menos para mim mesma que eu era soberba como mulher e mãe, mesmo que não servisse para ser rainha. Eu era preta demais para ser a rainha Nicole da Inglaterra, ou até mesmo Joana d'Arc em uma festa escolar na França. Pergunto-me quantos anos se passarão até que a cor da pele não seja mais questão crucial para os seres humanos da Terra. 500? 1000? O que foi mesmo que disse o americano William Faulkner? Alguma coisa sobre Sambo só ser livre no dia em que todos e cada um de seus vizinhos acordarem um dia e disserem, tanto para si quanto para seus amigos, que Sambo é livre. Eu penso que ele está certo. Já verificamos que preconceito racial não é erradicado por legislação, ou sequer por educação. A viagem de cada indivíduo pela vida tem de ter uma epifania, um momento de verdadeira conscientização, no qual ele, ou ela, compreende, de uma vez por todas, que Sambo e todo outro indivíduo no mundo que seja de qualquer modo diferente dele, ou dela, precisa ser livre para que possamos sobreviver. Quando fiquei no fundo daquele buraco há 10 anos, certa de que ia morrer, perguntei-me que momentos específicos de minha vida eu viveria de novo se tivesse oportunidade. Aquelas horas com Henrique saltaram-me na mente, apesar do fato de ele depois ter partido o meu coração. Ainda hoje eu alçaria voo novamente com meu príncipe. Ter experimentado a felicidade total, mesmo que apenas por alguns minutos ou horas, é ter vivido. Não importa, em face da morte, que o companheiro de seu grande momento tenha depois traído ou desapontado. O que é importante é aquela sensação de alegria momentânea tão grande que você imagina de haver transcendido a terra. Embaraçou-se um pouco, naquele buraco, que as lembranças de Henrique estivessem no mesmo nível que as de meu pai, minha mãe, minha filha. Mas compreendi desde então que não sou assim tão única ao prezar minhas lembranças daquelas horas com ele. Cada pessoa tem momentos ou acontecimentos especiais que são unicamente seus e zelosamente guardados no coração. Minha única grande amiga na universidade, Gabriele Morial, passou uma noite com Genevieve comigo em Belvois no ano anterior à expedição Newton. Fazia 7 anos que não nos víamos e passamos a maior parte da noite conversando, principalmente a respeito dos maiores acontecimentos emocionais de nossas vidas. Gabriele era muito feliz. Tinha um marido bonitão, sensível e bem-sucedido, 3 filhos bonitos e saudáveis, e um belo casarão antigo perto de Chinon. Mas o momento mais maravilhoso de Gabriele, confiou-me ela com um sorriso de menina, ocorrerá antes que conhecesse seu marido. Ela tinha tido uma grande paixonite por um famoso astro cinematográfico que certo dia, por acaso, estava em uma locação em Tours. Gabriele de algum modo conseguiu encontrar-se com ele em seu quarto de hotel e conversar sozinha com ele durante quase 1 hora. Ela o beijou uma única vez nos lábios e foi embora. E essa era sua lembrança mais preciosa. Ah, meu príncipe,
Completaram-se ontem 10 anos desde que o vi pela última vez. Você está feliz? É um bom rei? Alguma vez pensa na campeã olímpica preta que se deu a você, seu primeiro amor, com total abandono? Você me fez uma pergunta indireta, naquele dia na cancha de esqui, sobre o pai de minha filha. Neguei-lhe a resposta, sem compreender que minha negação significava que ainda não o havia perdoado inteiramente. Se me perguntasse hoje, meu príncipe, eu lhe teria respondido com alegria. Sim, Henricus Rex, rei da Inglaterra, você é o pai de Geneviève Desjardins. Procure-a, conheça-a, ame os filhos dela. Eu não posso. Estou a mais de 50 mil bilhões de quilômetros de distância. 13 e 30 de junho de 2213 todos estavam excitados demais para poder dormir, a não ser Benji, que Deus o abençoe, que simplesmente não compreendia o que lhe estávamos contando. Simone já explicou a ele muitas vezes que nós moramos dentro de uma gigantesca espaçonave cilíndrica. Até mesmo mostrou a ele na tela negra vários aspectos de rama tomados pelos sensores externos, mas o conceito continua a escapar a ele. Quando o apito soou ontem, Richard, Michael e eu ficamos nos olhando por vários segundos. Já fazia tanto tempo desde que o ouvíramos. E então começamos todos a falar ao mesmo tempo. As crianças, inclusive a pequena Ellie, faziam 1000 perguntas e sentiam que nós estávamos excitados. Nós 7 subimos imediatamente para a superfície. Richard e Kate correram para o mar sem esperar o resto da família. Simone caminhou com Benji, Michael com Patrick. Eu carreguei Ellie porque suas perninhas não conseguiam se mexer com suficiente rapidez. Kate estourava de entusiasmo ao correr de volta para nos saudar. Venham, venham, disse ela, agarrando Simone pela mão. Vocês têm de ver. É espantoso. As cores são fantásticas. E eram mesmo. Arco-íris de luz pipocavam de um chifre para outro, enchendo a noite ramaiana com uma exibição impressionante. Benji ficou olhando para o sul com a boca aberta. Depois de vários segundos, ele sorriu e se virou para Simone. É lindo, disse ele lentamente, muito prosa de usar a palavra. É sim, Benji, respondeu Simone. Muito lindo. Muito lindo, repetiu Benji, virando-se de novo para as luzes. Nenhum de nós disse muita coisa enquanto a exibição durou. Mas depois que voltamos para a toca, conversamos horas a fio. É claro que alguém tinha de explicar tudo para as crianças. Simone era a única já nascida ao tempo da última manobra, e ainda era um bebê. Richard foi o explicador-mor. O apito e a exibição de luzes encheram-no de energia. Ele ficou mais próximo do Richard antigo naquela noite do que em qualquer outro momento desde a sua volta, e foi tão divertido quanto informativo ao contar tudo o que sabíamos a respeito de apitos, espetáculos de luzes e manobras ramaianas. Você acha que as octoaranhas vão voltar para Nova York? Indagou Kate, cheia de esperanças. Não sei, disse Richard. Mas é positivamente uma possibilidade. Kate passou os 15 minutos seguintes contando a todo mundo, pela enésima vez, nosso encontro com a octoaranha há 4 anos. Como sempre, ela enfeitou e exagerou alguns detalhes, principalmente na parte de seu solo na história, antes que ela me encontrasse no museu. Patrick adora história e quer que Kate a conte a toda hora. Lá estava eu, dizia Kate ontem à noite, deitada de barriga, com a cabeça espiando por cima da beira de um enorme cilindro redondo que tinha caído naquela escuridão toda. Uns espetos prateados saíam dos lados do cilindro, e eu os via brilhando naquela luz fraquinha. Oi, gritei, tem alguém aí? Eu ouvi um som como de umas escovas de metal se arrastando, junto com um guincho. As luzes se acenderam abaixo de mim. Na base do cilindro, começando a subir pelos espetos, havia uma coisa preta com a cabeça redonda e 8 tentáculos em preto e dourado. Os tentáculos iam se enrolando nos espetos enquanto ela subia depressa na minha direção. Octoarranhá, disse Benji. Quando Kate acabou sua história, Richard disse às crianças que dentro de 4 dias o chão provavelmente ia começar a tremer. Insistiu em que tudo tinha de ficar preso com todo cuidado ao chão e que todos nós tínhamos de ficar preparados para outro conjunto de sessões no tanque de desaceleração. Michael notou que íamos precisar de pelo menos mais uma caixa para brinquedos, para as crianças, e de várias caixas resistentes para o que era nosso, também. Acumulamos tanta coisa inútil ao longo dos anos que será uma tarefa e tanto deixar tudo preso nos próximos dias. Quando Richard e eu ficamos sozinhos, deitados em nossa esteira, demos-nos as mãos e conversamos por mais de 1 hora. A certa altura, disse-lhe que esperava que a manobra por começar assinalasse o início do fim de nossa viagem em rama. No peito a esperança sempre salta. Confiando em ter a bênção que hoje falta, respondeu ele. Sentando-se por um momento, ele me olhou, e no escuro havia brilho em seus olhos. Alexandre Pope, disse ele. Depois riu. Aposto que ele jamais esperou ser citado a 60 mil bilhões de quilômetros da Terra. Você parece melhor, meu bem, disse eu, afagando-lhe o braço. Ele franziu o senho. Neste momento, tudo parece claro.
Mas não sei quando a neblina baixará de novo. Pode ser a qualquer instante. E ainda não consigo lembrar-me senão do mais primário desenho geral do que aconteceu nos 3 anos em que estive ausente. Tornou a deitar-se. O que acha que irá acontecer? Perguntei. Creio que teremos uma manobra. E espero que seja das grandes. Estamos nos aproximando muito rapidamente de Sirius e precisamos diminuir muito a velocidade se nosso alvo for em algum ponto do sistema Sirius. Ele estendeu o braço e pegou minha mão. Por você, e principalmente pelas crianças, espero que este não seja um alarme falso. 8 de julho de 2213. A manobra começou há 4 dias, exatamente no horário, logo depois que o terceiro e último espetáculo de luzes acabou. Não vimos e nem ouvimos aves ou octoaranhas, como tem acontecido, aliás, nos últimos 4 anos. Kate ficou muito desapontada. Queria ver as octoaranhas todas voltando para Nova York. Ontem um par biomas louva-a-deuses entrou em nossa toca e foi direto para o tanque de desaceleração. Trazia um grande pacote, no qual estavam as 5 novas camas flutuantes. Simone, naturalmente, precisava de um tamanho novo, e todos os capacetes. Observamos suas atividades de longe enquanto instalavam as camas e verificavam o sistema do tanque. As crianças ficaram fascinadas. A breve visita dos louva-a-deuses confirmou que em breve passaríamos por uma importante alteração de velocidade. Richard, ao que parece, estava certo com sua hipótese sobre a ligação entre o sistema principal de propulsão e o controle térmico geral de rama. A temperatura já começara a cair na superfície. Em antecipação a uma longa manobra, temos estado muito ocupados no teclado para encomendar roupas de frio para as crianças. O sacudir constante está de novo perturbando nossas vidas. A princípio foi muito divertido para as crianças, mas já começaram a se queixar. Quanto a mim, espero que estejamos agora perto de nosso destino final. Embora Michael fique rezando seja feita a tua vontade, minhas poucas preces têm sido definitivamente mais egoístas e específicas. 1º de setembro de 2213. Algo de novo está positivamente acontecendo. Nos últimos 10 dias, desde que acabamos a fase do tanque e a manobra terminou, temos nos aproximado de uma luz solitária situada a cerca de 30 unidades astronômicas da estrela Sirius. Richard manobrou engenhosamente a inclinação do sensor e da tela negra para que essa fonte fique em todos os momentos no exato centro de nosso monitor, seja qual for o telescópio ramaiano particular que a esteja observando. Há 2 noites começamos a perceber alguma definição no objeto. Especulamos sobre a possibilidade de ser um planeta habitado e Richard correu de lá para cá computando o input de calor de Sirius em um planeta cuja distância seria grosso modo igual à de Netuno do nosso Sol. Muito embora Sirius seja muito maior, mais brilhante e mais quente do que o Sol, Richard concluiu que nosso paraíso, se é que este seria na verdade nosso destino, ainda seria muito frio. Na noite passada pudemos ver nosso alvo com mais clareza. É uma construção alongada. Richard diz que portanto não pode ser um planeta. Qualquer coisa daquele tamanho, positivamente, não esférica tem de ser artificial, na forma de um charuto, com 2 fileiras de luzes ao longo da parte superior e da inferior. Porque não sabemos com precisão a que distância está, não podemos saber ao certo o seu tamanho. No entanto, Richard andou fazendo alguns adivcálculos, baseados em nossa velocidade de aproximação, e acredita que o charuto tenha mais ou menos 150 km de comprimento e 50 de altura. Toda a família fica sentada em nossa sala principal olhando para o monitor. Hoje pela manhã tivemos nova surpresa. Kate mostrou-nos que havia 2 outros veículos na vizinhança de nosso alvo. Richard lhe havia ensinado na semana passada como mudar os sensores ramaianos que alimentam nossa tela negra. E enquanto todos estavam conversando, ela deu acesso ao distante sensor de radar que foi o primeiro que usamos, há 13 anos, para identificar os mísseis nucleares que estavam vindo da Terra. O objeto em forma de charuto apareceu no limite do campo de visão do radar, e postados bem na frente do charuto, quase indistinguíveis dele naquele campo largo, estavam mais 2 blips. Se o charuto gigante é nosso destino, então talvez estejamos a ponto de termos companhia. 8 de setembro de 2213. Não há maneira de descrever satisfatoriamente os estonteantes acontecimentos dos últimos 5 dias. A língua não tem adjetivos suficientemente superlativos para captar o que vimos e experimentamos. Michael chegou a comentar que o céu poderá parecer pálido se comparado às maravilhas que testemunhamos. Neste instante, nossa família está a bordo de uma pequena nave de transporte sem piloto, nada maior do que um ônibus urbano na Terra, que nos está levando a grande velocidade da estação intermediária para um destino ignorado. A estação intermediária com forma de charuto ainda está visível, porém mal e mal, através da janela abobadada na parte traseira da nave. À nossa esquerda, nosso lar por 13 anos, a espaçonave cilíndrica Rama, tomou direção ligeiramente diferente da nossa. Ela partiu da estação intermediária umas poucas horas depois de nós, iluminada como uma árvore de Natal pelo lado de fora, e no presente momento estamos a uns 200 quilômetros dela.
Há 4 dias e 11 horas nossa espaçonave Rama parou em relação à estação intermediária. Éramos o terceiro veículo de uma fila espantosa. Na nossa frente estava uma espécie de estrela do mar giratória, com mais ou menos 1/10 do tamanho de Rama, e também uma vastíssima roda, com módulo central e raios, que entrou na estação algumas horas antes de nós chegarmos. A estação em si, afinal, era oca. Quando a roda imensa atingiu o centro da estação intermediária, guindastes e outros elementos móveis avançaram para recebê-la e colocá-la em seu lugar. Um conjunto de 3 veículos especiais de formas inusitadas, um parecia um balão, outro um dirigível e o terceiro um batisfério da Terra, penetrou na roda a partir da estação. Embora não pudéssemos ver o que estava acontecendo dentro da roda, vimos os veículos especiais saírem, um de cada vez, em intervalos irregulares, nos 2 dias seguintes. Cada veículo foi recebido por uma nave de transporte, como a em que estávamos viajando agora, porém maior. Essas naves estavam estacionadas no escuro na parte direita da estação, e avançavam para a posição correta meia hora antes do encontro. Tão logo as naves de transporte ficavam carregadas, sempre decolavam no sentido oposto ao de nossa fila. Cerca de 1 hora depois do último veículo sair da roda e da última nave de transporte partir, as várias peças de equipamento mecânico que foram ligadas à roda retraíram-se e a grande espaçonave circular manobrou suavemente para sair da estação intermediária. A estrela do mar à nossa frente já entrará na estação e estava sendo atendida por um outro conjunto de guindastes e outros engates, quando um apito alto convocou-nos para a superfície de Rama. O apito foi seguido por um espetáculo de luzes na concavidade sul. Entretanto, essa exibição foi completamente diferente das que víramos antes. O grande chifre foi o astro do novo show. Anéis circulares de cor formaram-se perto de sua ponta e depois navegaram lentamente para o norte, concentrando-se no eixo giratório de Rama. Os anéis eram imensos. Richard calculou que tivessem pelo menos 1 quilômetro de diâmetro, com 40 metros de espessura. A escura noite ramaiana foi iluminada por até 8 desses anéis a um só tempo. A ordem permanecia a mesma: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, marrom, rosa e roxo, por 3 repetições. Quando um anel se esfacelava e desaparecia perto da estação retransmissora alfa na concavidade norte de Rama, um novo anel da mesma cor era formado lá atrás, na ponta do grande chifre. Ficamos paralisados e embasbacados, enquanto o espetáculo durou. Tão logo o último anel desapareceu do terceiro conjunto, um outro evento impressionante ocorreu. Todas as luzes do interior de Rama acenderam-se. A noite ramaiana começara havia apenas 3 horas, durante 13 anos a sequência de noite, e dia fora inteiramente regular. Agora, de repente, essa mudança. E não foram só as luzes. Havia música, também. Pelo menos creio que eles chamariam aquilo de música. Soava como milhões de campanhazinhas mínimas e parecia não vir de lugar nenhum. Nenhum de nós se moveu durante vários segundos. Depois, Richard, que tinha os melhores binóculos, viu alguma coisa que voava em nossa direção. "São as aves", gritou ele, dando pulos e apontando para o céu. "Acabo de me lembrar de uma coisa. Eu as visitei em seu novo lar no norte durante minha odisseia." Um a um, todos olhamos pelos binóculos. A princípio, não fiquei certa de que Richard estivesse correto em sua identificação, mas, à medida que se aproximavam, os 50 ou 60 pontinhos foram se transformando em grandes criaturas semelhantes a pássaros que nós chamávamos apenas de as aves. Elas foram diretamente para Nova York. Metade delas permaneceu no céu, a uns 300 metros acima de sua antiga toca, enquanto a outra metade mergulhava na direção da superfície. "Venha, papai!" gritou Kate. "Vamos logo!" Antes que eu pudesse fazer qualquer objeção, pai e filha saíram correndo. Fiquei observando Kate, que já corre muito depressa. Em pensamento podia ver as passadas graciosas de minha mãe cruzando a grama do parque em Shilimazaren. Kate positivamente herdou alguma coisa de seu lado materno, muito embora seja acima de tudo filha de seu pai. Simone e Benji já tinham tomado o caminho da nossa toca. Patrick estava preocupado com as aves. "Elas vão ferir papai e Kate?" perguntou. Sorri para meu belo filho de 5 anos. "Não, querido", respondi, "não se eles tomarem cuidado." Michael, Patrick, Eli e eu voltamos para a toca para observar o atendimento à Estrela do Mar na estação. Não podíamos ver muito porque todos os acessos à Estrela do Mar ficavam do outro lado, ocultos das câmeras de Rama. Mas supunhamos que algum processo de descarga estava ocorrendo, porque eventualmente 5 naves de transporte partiram para algum lugar desconhecido. A Estrela do Mar terminou seu processo de atendimento muito depressa, e já tinha deixado a estação intermediária quando Richard e Kate voltaram. "Comecem a arrumar as malas", disse Richard arfando, logo que chegaram. "Nós vamos partir. Vamos todos partir." "Vocês precisavam ter visto as aves", disse Kate a Simone, ao mesmo tempo. "São enormes. E feias." Elas desceram até a toca.
As aves voltaram para pegar alguma coisa especial em sua toca, interrompeu a Richard. Talvez algumas lembranças. De qualquer modo, tudo está dando certo. Nós vamos sair daqui. Enquanto eu corria de um lado para outro a fim de pôr o essencial em algumas de nossas caixas mais resistentes, critiquei-me por não haver percebido tudo mais cedo. Nós havíamos observado tanto a roda quanto a estrela do mar descarregando na estação intermediária, mas não nos ocorrerá que nós poderíamos ser a carga a ser descarregada por Rama. Era impossível resolver o que empacotar. Vínhamos vivendo naqueles 6 cômodos, inclusive os 2 que usávamos como depósito, havia 13 anos. Havíamos requisitado uma média de 5 itens por dia, por meio do teclado. É verdade que a maioria dos objetos já haviam sido jogados fora há muito tempo, mas mesmo assim, não sabíamos para onde estávamos indo. Como poderíamos saber o que levar? Você tem alguma ideia do que vai nos acontecer? Perguntei a Richard. Meu marido estava fora de si tentando descobrir como transportar seu computador grande. Nossa história, nossa ciência, tudo o que resta de nosso conhecimento está ali, disse ele, apontando para o computador, em grande agitação. E se ele for irrecuperavelmente perdido? Ele pesava apenas uns 80 quilos, ao todo. Disse-lhe que todos nós o ajudaríamos a carregar o computador depois de empacotarmos nossas roupas, objetos de uso pessoal e um pouco de água e comida. Você tem alguma ideia de para onde estamos indo? Repeti. Richard deu de ombros. Nem a mais vaga. Mas seja como for, aposto que será espantoso. Kate entrou em nosso quarto. Ela estava segurando uma sacolinha e seus olhos brilhavam de vida e energia. Já arrumei tudo, disse ela. Posso ir para a superfície para esperar? A afirmativa do pai mal se desenhara e Kate já saía correndo porta fora. Eu sacudi a cabeça e lancei um olhar de reprovação a Richard, e atravessei a sala para ir ajudar Simone e as outras crianças. O processo de arrumar as coisas dos meninos foi um sofrimento. Benji ficou rabugento e confuso. Até Patrick ficou irritadiço. Simone e eu mal estávamos acabando. Foi impossível empacotar o que quer que seja até nós mandarmos os 2 meninos dormir um pouco, quando Richard e Kate voltaram da superfície. Nosso veículo já chegou, disse Richard com calma, reprimindo sua excitação. Está estacionado no gelo, acrescentou Kate, tirando seu casaco pesado e as luvas. Como sabe que é nosso? Perguntou Michael, que entrará logo depois de Richard e Kate. Tem 8 lugares e espaço para nossa bagagem, respondeu minha filha de 10 anos. Para quem mais poderia ser? Quem? Disse eu mecanicamente, tentando assimilar essa informação mais recente. Sentia-me como se viesse bebendo de uma mangueira de incêndio já fazia 4 dias. Vocês viram alguma octoaranha? Perguntou Patrick. Octoarranhá, repetiu Benji, cuidadosamente. Não, respondeu Kate, mas vimos 4 aviões monumentais, bem chatos, com asas muito largas. Voaram acima de nossas cabeças, vindos do sul. Nós achamos que os aviões chatos estavam carregando as octos, não foi, papai? Richard concordou com um movimento de cabeça. Eu respirei fundo. Tudo bem, então. Agasalhem-se, todos. E vamos. Carreguem as sacolas primeiro. Richard, Michael e eu faremos depois uma segunda viagem para buscar o computador. 1 hora depois estávamos todos num veículo. Tínhamos subido as escadas de nossa toca pela última vez. Richard apertou um botão vermelho que piscava em nosso helicóptero Ramayano. Chamo assim porque foi direto para cima, não porque tivesse uma pá rotativa, levantou do chão. Nos primeiros 5 minutos, a rota do nosso voo foi lenta e vertical. Uma vez que nos aproximamos do eixo giratório de Rama, onde não havia gravidade e muito pouca atmosfera, o veículo adejou no mesmo lugar por 2 ou 3 minutos enquanto modificava sua estrutura externa. A derradeira visão de Rama foi espantosa. A muitos quilômetros abaixo, a ilha em que morávamos não passava de uma pequena mancha marrom acinzentada no meio do mar congelado que circundava o cilindro gigante. Pude ver os chifres da abóbada sul mais claramente do que nunca, aquelas longas e surpreendentes estruturas, apoiadas sobre possantes contrafortes, maiores do que pequenas cidades na terra, todas apontadas direto para o norte. Senti-me estranhamente comovida, enquanto nossa nave começou a mover-se novamente. Afinal, Rama tinha sido nosso lar por 13 anos, onde eu dera à luz 5 crianças. Lá eu também amadureci, lembro-me de ter pensado, e é possível que finalmente me tenha tornado a pessoa que sempre quis ser. Havia muito pouco tempo para remoer o passado. Logo que a alteração na configuração externa terminou, nosso veículo projetou-se para fora do eixo giratório, rumo ao norte, em questão de poucos minutos. Tínhamos deixado Rama. Sabia que jamais voltaríamos. Enxuguei as lágrimas enquanto nosso trem partia da estação.